Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Catoia Cast. Hoje mais uma convidada de peso, mais uma especialista. Gente, tá ficando top, hein? Nosso conteúdo tá pleníssimo. Se vocês estão acompanhando, vou deixar playlists aqui. Depois vocês vão lá e sigam. Façam Netflix aí do Catoia Cast. Mães com filhos do TEA, mães com filhos de outras deficiências, terapeutas. O último podcast, advogada, com muitas dicas importantes sobre os nossos filhos, sobre todos os deficientes, como que a gente briga com o plano de saúde, entre muitas outras coisas. Hoje a gente vai falar um assunto que é, gente, importantíssimo. Como é que a gente chega no diagnóstico dos nossos filhos autistas. Para isso eu trouxe uma convidada mais do que especial. Vocês já vão conhecer ela, fica aí. Porque antes eu tenho que agradecer a nossa apoiadora do canal, a Beautiful Harmonização Facial aqui em Florianópolis. Para quem é como eu, apaixonada por beleza, por skincare, por autocuidado, não pode perder, né, gente? Vai ficar passando aqui para vocês todos os contatos, tá? Tanto do meu, da convidada, da Beautiful. Vai passar aqui o QR Code para vocês, ou aqui ou aqui. É só entrar em contato pelo WhatsApp e agendar a tua primeira avaliação. Botox, preenchimento, lábios, facial, top model, vários procedimentos para te deixar cada vez mais linda ou lindo para qualquer pessoa que gosta de se cuidar e se manter rejuvenescido. Beautiful Harmonização Facial. E a nossa convidada de peso hoje, gente, é tanto título aqui que eu escrevi aqui um pergaminho para eu não me perder. Ela é pedagoga, psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga. Já sei que vocês já estão aí se perguntando, gente, qual é a diferença disso tudo? Vou aprender aqui junto hoje com vocês, com a doutora Keila Salles. Muito obrigada. Oi, Samantha. Nossa, é um prazer estar aqui. É um prazer poder estar nesse bate-papo, poder compartilhar, poder trocar experiências. Na verdade, todo momento, qualquer situação que a gente pode informar sobre o que eu sou apaixonada ou sobre o que por anos eu desenvolvi, né, e continuo desenvolvendo, Sim. sempre é uma boa oportunidade. Eu agradeço você pelo convite e espero Imagina. contribuir Eu com os que seus agradeço. ouvintes, com o pessoal que está te assistindo. Uma celebridade dessa, né, gente? Eu que tenho que agradecer. A Keila, hoje, ela trabalha aqui em Florianópolis, na clínica Neurobehave, que fica no Estreito. Para quem quiser, tiver interesse, vou deixar o contato passando aqui. Vai estar embaixo, tá, gente? No descritivo do vídeo. Para quem estiver só ouvindo no catoiacast.com.br, que é o nosso podcast em áudio, também deixo o descritivo lá. E muito importante, a Keila não tem filhos ainda, mas ela é tia do Murilo de 6 anos, que é um autista nível 1, que seria o antigo Asperger, né? Isso. Keila, obrigada novamente por estar aqui. Vai ser assim, ó, de grande ajuda, de grande valia. Eu abri esse espaço aqui no meu canal com esse intuito, como eu me senti muito perdida, né, quando caiu de paraquedas o autismo na minha vida, e eu senti essa necessidade de informação, que por mais que a gente tenha internet hoje, mesmo assim a gente lê de tudo. Nem tudo é verídico, nem tudo é fato. Eu me vi muito perdida naquele começo ali, para onde ir, quem seguir, quem eu tenho que procurar. Tem, né, alguns protocolos que a gente segue, né, quando a gente descobre ali ou está em avaliação, né, dos nossos filhos, quando tem que encaminhar eles para avaliação, que eu acho muito importante, e as tuas especialidades, né, são essenciais nisso. Fica bem à vontade para te falar o que tu quiser, que te sentir à vontade. O podcast aqui é papo solto, a gente vai conversando e o assunto vai surgindo. O que for de importância que tu achar necessário compartilhar, explicar, né, até para os pais que estão chegando agora nesse mundo, encaminhar, né, como procurar ajuda para os pais, para os filhos, para as famílias, e um pouquinho da tua história, né, introduzir um pouquinho da tua história, até onde que tu chegou aqui, né, trabalhando hoje na Neurobehave com crianças típicas e com outras crianças também, né, acredito. Vai falar um pouquinho sobre isso, então. Então pode começar, começa aí da doutora Keila, como é que ela começou pela pedagogia, que coincidência, essa semana eu já fiz outro podcast que também começou pedagoga e psicóloga, olha a coincidência. Então, Samantha, vou tentar ser objetiva em relação à minha história e, de fato, porque é necessário. Eu sou do Pará, não sei se muitos sabem disso. Não costumo falar muito da minha vida no meu podcast, porque eu também tenho um podcast, inclusive. A Samantha vai deixar aqui o link para vocês também conhecerem. É o Neuroká Podcast. Eu nunca gravei um episódio falando da minha história, olha só que engraçado. Aí uma convidada precisou fazer isso, né? Mas eu sou do Pará, né? Eu comecei a minha prática
matemática, com esse amor pelo desenvolvimento infantil na pedagogia. Só que eu sempre quis ser psicóloga, sempre. Meu sonho, desde quando eu me entendo, por gente, eu falei, nossa, quero ser isso, quero fazer isso da minha vida. Só que eu sou do interior do estado, uma cidade muito pequena, de poucos habitantes, e eu comecei assim, bom, eu preciso criar uma estratégia para conseguir realizar meu sonho. Daí eu comecei, então, na parte da pedagogia, iniciei fazendo a faculdade, e aí com 2 anos da faculdade eu já comecei no estágio, trabalhava com crianças pequenas ali do 2º ano, 3º ano, 4º ano. Quando eu estava perto de me formar, eu consegui ir para a sala de aula, já com trabalho enquanto professora. E aí a minha paixão foi só aumentando. Me formei, falei, mãe, tô indo embora, tchau. Ela, como assim, menina? Vou para a capital estudar psicologia. Mas tu não conhece ninguém? A gente não tinha e não temos nenhum familiar na capital. Eu falei, eu conheci uma moça, ela também tá indo pra lá e a gente vai se virar juntas. E a minha mãe, enfim, chorou, eu também, né? Porque eu nunca tinha ficado longe da família e fui pra Belém estudar. Chegando lá, como eu já tinha um pouco de experiência e já tinha formação, eu continuei trabalhando enquanto professora. Trabalhava de manhã, fazia estágio à tarde, estudava à noite. Foram mais 5 anos. Nossa. Eu digo que eu precisei de 9 anos para realizar meu sonho, que era ser psicóloga, né? E enfim, me formei, consegui. Logo que me formei, comecei a trabalhar com pessoas em vulnerabilidade social em um projeto social, que inclusive até hoje ainda tem em Belém, que é o Pernol, é um projeto social que atende pessoas em vulnerabilidade social, crianças marginalizadas, adolescentes em conflito com a lei. Então é um projeto muito bonito, mantido pelo Estado, por empresários de Belém, que atendem essas crianças, e eu fui contratada para ser a psicóloga deles, até eu encaminhar para o serviço clínico mesmo de diagnóstico. E aí entrei nesse mundo, me apaixonei por esse mundo e falei, bom, preciso estudar mais, né? Então, parece que quanto mais coisas eu aprendi ou eu tinha contato, menos eu sabia. Nessa época, tu estavas ainda trabalhando só com jovens e crianças? Ou tu já estavas clinicando e atendendo toda a população? Assim que eu me formei, não. Assim que eu me formei, eu estava atendendo no projeto somente. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação, né? Eu fiz a pós-graduação de psicopedagogia e eu falei, bom, preciso estudar mais isso, preciso entender mais isso. E aí eu tive a oportunidade numa clínica que chama Creta, que até hoje também é referência na cidade de Belém, e falou, a gente precisa de uma psicóloga com formação em psicopedagogia para atender as crianças aqui. Aí, opa, era tudo que eu queria, eu já estava fazendo pós, né, já estava querendo ir para o mundo clínico, e aí eu recebi essa oportunidade. Deixa eu já te perguntar uma coisa que já me chamou a atenção. Você estava numa psicóloga e psicopedagoga. Se formou em pedagoga. Qual é a diferença? Então, é diferente. A pedagogia é uma licenciatura. Tá. E normalmente o pedagogo tem a formação para atuar ou em gestão escolar, ou em administração escolar, coordenação, tipo ser diretor de escola também, né? Sim. Tem um número, uma idade limite para te trabalhar com esses jovens e crianças? Não, a pedagogia ela é bem ampla, tem as suas especializações também. Tá. Mas normalmente o pedagogo ele estuda a base da educação geral ali, né? Tá. E aí ele pode atuar dentro de algumas áreas. Só que eu sempre quis ir para a clínica, né? Tá. Na verdade, a pedagogia me deu ali um arsenal, uma base, uma estrutura muito boa. Tanto que o meu trabalho com as escolas até hoje é muito evidente e forte, porque eu sei da necessidade da escola junto, né? Mas é diferente. Daí a psicopedagogia, ela atende às áreas cognitivas e de desenvolvimento. Mas ela é uma pós à parte da psicologia. Sim. Ela não tem nada a ver com a graduação de pedagogia, nem a graduação de psicologia. É uma outra formação. É uma outra. E, inclusive, tem a graduação de psicopedagogia. Olha só. Interessante. Muito interessante, né? Então tem a graduação de psicopedagogia também, a de pedagogia e a de psicologia. Tá, e aí o que ela trabalha de diferente da pedagogia e da psico? Ou une as duas, no caso, não sei. Então, a tu está falando da psicopedagogia. Da psicopedagogia. A psicopedagogia, ela é uma ciência dentro da minha área de pós-graduação, que é a que eu entendo. Tá. Eu sei que tem a graduação da psicopedagogia, né, que é um pouco mais ampla. Enquanto pós-graduação, ela estuda, né, exatamente essas áreas cognitivas do desenvolvimento infantil e também da vida adulta, do idoso, para intervir
em déficits que podem incorrer. Por exemplo, uma criança com dificuldade de atenção, uma criança com dificuldade de memória, uma dificuldade de linguagem, né? Então, é algo relacionado ao desempenho acadêmico, ao desenvolvimento infantil, que tem algumas coisas que podem ser usadas enquanto protocolo avaliativo e outras não. Eu lembro até hoje uma curiosidade, que na época, eu esqueci de esclarecer isso, na época que eu fiz a psicopedagogia, eu estava finalizando a minha pedagogia. E no ano seguinte eu iniciei a psicologia, mas foi um ponto de virada isso. Por quê? Porque eu lembro que assim que a gente estava se formando, a gente falava assim, professora, nós na psicopedagogia pós, por que a gente não pode aplicar um teste de inteligência? Daí a professora falava, é porque é restrito para psicólogo. Engraçado isso, né? E eu falei, mas eu quero também aplicar o teste de inteligência. Por que eu não... Então, tu tem que estudar psicologia. Eu falei, tá vendo só? Eu tenho mesmo que fazer psicologia. Porque alguns testes, como eu te disse, a psicopedagogia, ela tem um limite. Que é uma área específica de aprendizagem. A psicologia, não. Ela já consegue ter uma ampliação de todas as áreas, tanto cognitivas, quanto comportamentais, de personalidade, Sim. né? Então, tem testes que só a gente consegue aplicar, a gente, o psicólogo. Sim. Né? Então, eu já tinha esse sonho, mas assim, a cada passo que eu dava, eu tinha mais certeza. Eu falei, tinha tenho que um fazer gapzinho isso. Que tu tinha que preencher. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Ah, mas alguns colegas falavam, não, mas isso dá muito trabalho. Eu falei, mas eu quero fazer isso. Eu quero poder olhar a pessoa que está me buscando, precisando de ajuda, né, nessa avaliação, de forma completa. Ah, que eu consigo ir até aqui, aqui eu não consigo. Eu não queria isso, Sim. né? E nessa época tu estava em Belém do Pará? Isso. E tu já estavas atendendo em clínica? Sim. Ou era estágio? Como é que era? Então, eu já comecei a atender em clínica. Eu fiz estágio na época da faculdade, Tá. ali fazendo curso, né? Nunca consegui fazer estágio remunerado. Eu digo Sim. para esses jovens hoje que têm uma sorte de conseguir o estágio remunerado. São afortunados. Eu pagava para estagiar, porque eu sempre tive que trabalhar, né? Claro, né? Transporte, o tempo, alimentação, trabalho. Pagava para trabalhar. Então, assim, a clínica mesmo que eu aprendi foi do estágio na faculdade, porque a gente faz 1 ano de clínica antes de se formar. Sim. Né? E aí eu tive a oportunidade de pegar vários pacientes. E também nessa clínica que me deu a primeira oportunidade, que eu fiquei 4 anos lá, que foi assim, uma escola para mim, até hoje, nessa área da psicopedagogia. E aí, assim que eu entrei lá, eu vi a necessidade também de ampliar meu olhar avaliativo. Falei, bom, tem que começar a fazer neuro também. E aí, quando eu terminei uma e já engatilhei a outra. Eu gosto de mulher assim. Porque eu vi, é muito restrito. Eu sou assim também. É restrito. Eu aprendi isso, mas tá faltando aquilo. Não, mas aí tu aprende aquilo, não, mas tá faltando isso aqui. E vambora. E é a essência, o movimento de vida da Sim. gente, né? Poxa, se eu posso ajudar, mas se eu posso ser uma melhor versão profissional para minha criança, para o meu paciente, Exatamente. eu vou buscar isso. E aí eu falei, não, vou ter que estudar neuropsicologia. E a demanda existia na clínica, não tinha muitos profissionais. Eu falei, opa, é aqui que eu vou entrar. E nessa época aí, tu trabalhava com crianças, pacientes em geral? Sim. O autismo já entrava aí, não? Sim, na verdade, nessa clínica, o CRETA é o Centro de Referência em Autismo e Outros Transtornos, né? Então, assim, eu iniciei nessa clínica e, de novo, como eu falei, foi uma escola, no sentido tanto de aprendizado, quanto no sentido de me aprimorar para oferecer o melhor serviço. Né? Então, já iniciei meu trabalho clínico com esse centro de referência e fui aprimorando, adaptando a minha prática, o meu olhar, os meus instrumentos e tentando estudar mais para que eu pudesse também entender esses funcionamentos diferentes. E isso aí a gente está falando há mais ou menos quanto tempo atrás? 2018. 2018. 21, 2, 3, 5 anos. Como é que era o autismo nessa época? Então, Samantha... Porque vem mudando bastante, né? De ano em ano, né? Vem mudando. Na verdade, assim, ele sempre existiu. Sim. Né? Ele sempre existiu. Né? Nessa época que eu tive meu início clínico ali, já existia muitas famílias preocupadas, muitas famílias perdidas. Sim, completamente. Né? Sem saber como manejar comportamentos em casa, escolas sem saber como assistir essas crianças de maneira adequada, ou adaptar currículo, adaptar prova, enfim.
a luta que a gente vem tendo até hoje. Só que era um campo, aos meus olhos, para os pais, um pouco mais difícil do que hoje. Talvez por não ter tantos meios de comunicação. A gente sabe que a pandemia deu um start para esse nível de informação mais generalizado que a gente está tendo agora. Por exemplo, o podcast explodiu, né? Em relação a essa questão de informação adequada por profissionais que entendem o que estão falando, que estão fazendo, para vários pais. Então, para você ter ideia, hoje, muitos pais, ou vários pais vêm procurar a gente por conta da informação na internet, às vezes para um vídeo, uma entrevista que foi dada, e eles, meu filho parece um pouco com isso, até adultos. Sim. A gente pode falar isso depois. Adulto tem recebido vários adultos no consultório. Olha, eu acho que eu tenho autismo. Olha, minha mãe acha que eu tenho autismo. Adolescentes vindo, né? Então, olha só como a informação auxilia e ela liberta também. Como é Ainda importante, hoje né? eu recebi um testemunho, uma fala, um reconhecimento de uma paciente de 40 e alguns anos, e ela disse assim: Keila, como foi bom eu ter percebido, ou como foi bom a sua ajuda no meu diagnóstico, porque hoje eu consigo entender melhor como eu funciono, eu consigo me acalmar, eu consigo entender que é uma crise, eu consigo entender que aquilo vai passar, eu consigo perceber como é que eu funciono através de rotina. Olha que lindo, né? Sim. Então, mesmo após 40 Isso que eu anos... falo, que eu acho que é mais importante, principalmente já para quem já é adulto, né, e está se descobrindo agora, indo atrás, porque a informação, né, deu um boom nos últimos anos. Essa é a parte mais importante. Tu realmente começou a se entender e assim, e se abraçar, né? Não, né? Eu agia assim comigo, eu era duro demais comigo, né? Ou as pessoas eram duras demais comigo, não me compreendiam, mas porque realmente eu sou diferente. Eu entendo o mundo diferente, eu vejo as coisas, ouço as coisas, sinto as coisas de maneira diferente. E é o que tu falou, é libertador a partir do momento que tu se permite, né? Se chegar ao diagnóstico, se realmente for o caso, e ter esse entendimento, começar a ter esse olhar para si mesmo, né? Porque dá para ter uma ideia, né? Como eu tenho na minha família, o que seria, né? Tu tratar essas, como por exemplo, né? Se eu negasse o autismo dos meus filhos e quisesse tratar eles como os meus outros dois, criar os dois como eu criei os mais velhos, não é possível, não existe essa possibilidade. Eu acho que isso chega a ser até uma agressão. Eu tô negando a natureza dessas crianças. Imagina uma pessoa que se descobre depois de adulta e passar uma vida assim, né? Sim, e é tão sofrido, Samantha. É Faço sofrido. ideia. É sofrido porque eles acabam que se culparam a vida inteira. Por que eu sou assim? Por que as pessoas me tratam assim? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Né? E aí, quando chega uma determinada idade que você percebe que os pais tratavam a pessoa mal, que os irmãos excluíam, que os colegas, enfim, que você sempre teve mais dificuldades sociais de correr e de falar e de expressar pensamentos e de ler emoções. Né? Então, assim, é sofrido. E aí, hoje, depois de adulto, como tem ocorrido em muitos casos, a pessoa fala assim, agora eu entendo por quê. Até porque também a gente, quando começa a pesquisar os filhos, entende que veio pela árvore genealógica, tá trilhando pela família. Então, alguém vai ter alguma coisa um pouquinho mais para um lado, mais para o outro, e às vezes até um pai, um irmão, alguém ali muito próximo também tá dentro do espectro, né? Sim, e essa sua fala me traz ao gatilho da primeira colocação também. Qual que é o protocolo para se chegar em um diagnóstico? Que seja autismo, que seja TDAH, que seja transtorno do desenvolvimento, sei lá, infantil, de aprendizagem, ou descalculia, ou dislexia. Existem alguns protocolos, e o primeiro deles é que os pais precisam estar atentos às consultas pediátricas. Né? Isso é a base. Eu falo, gente, você precisa levar a sua criança num pediatra de referência, um pediatra responsável, né? Inclusive, eu tenho vários colegas aqui na cidade de Florianópolis, poderia a doutora Amanda Ibagi, a doutora Bruna, a doutora, enfim, Fernanda, que são profissionais que a gente está vinculada no sentido de que, olha, Keila, tem alguma coisa errada com essa criança. Avalia para mim, ou me ajuda a pensar junto o que pode estar acontecendo, porque assim,
existem sinais, Samantha. E você, Sim, enquanto mãe, sim. sabe mais do que eu. Sim, Eu sei sim. pela teoria Não só e existem, pela... como eles são muito claros, pelo menos no São, caso dos meus foram, né? Então, assim, é mãe de primeira viagem? Fica atenta aos sinais. Sim. Pergunta, fica de olho com as suas colegas que têm filhos. Pergunta pro pediatra, tem alguma coisa atrasada? Hoje em dia é muito mais fácil. Sim. A gente tem protocolos, Samantha, que a gente consegue avaliar uma criança com dias de nascimento. Nossa, essa eu não Sim, sabia. sim. A escala Bailey 3, que é uma que a gente trabalha, eu consigo avaliar bebês ali com poucos dias, 20 dias de nascida, a gente já consegue avaliar algumas questões que estão dentro do desenvolvimento, Sim. né? Em que não vão identificar autismo, mas a gente já percebe atrasos. Sim. E que se esses atrasos não forem bem desenvolvidos ou estimulados, sim, pode incorrer em alguma situação. Mas quando a gente percebe um atraso, a gente já liga um sinal de alerta, né? Sim, até porque que eu digo, o básico a gente tem na mão. Por mais que a gente não tenha a especialidade, não seja que eu, né, gente, a gente não é especialista, a gente é mãe, pai, né? Pode até vir se tornar depois, mas tanta coisa que a gente tem que aprender, mas a gente tem a base, que é a caderneta de saúde dos nossos filhos. E ali tem os marcos de desenvolvimento. Aquilo ali não está ali para preencher acaso, papel, não. né? Tem os marcos, tem ali que a gente tem uma medida para seguir. Ó, quando ele estiver com um aninho, tem que estar fazendo isso ou estar com a intenção próxima de estar fazendo. Com 1 ano e meio, 2, tem os marcos de desenvolvimento. Exatamente, né? A ciência está exposta. Não, né? Já não foi mãe, que era o meu caso, que eu tinha bem vívido ainda, né? O desenvolvimento dos meus filhos nas fases deles, que eu peguei muito rápido nos meus filhos com 1 aninho, eu já falava, já dizia, não, eles são autistas. Mas porque eu já tinha presenciado uma colega com filho autista, já vi os comportamentos. Aí, e você teve 2 quando filhos eu comecei a ver também, os meus filhos replicando aqueles comportamentos, opa, já ligou a anteninha. Tive 2 filhos, né? Sabia do desenvolvimento já. Mas mesmo assim, tá na dúvida, não tem filhos, não tem sobrinhos, nada, pega a carteirinha e vai na pediatra. Olha, eu li aqui que nessa fase meu filho deveria estar passando por isso aqui. Eu não vejo isso. O que está acontecendo? Né? Pelo contrário, eu vejo ele agir assim, assado. Que foi o que eu fiz com 1 aninho, com 1 ano e 2, com 1 ano e 4 eu já estava marcando neuro, fono, psicóloga, porque para mim ele já sabia no meu coração, assim, se não é, não sei qual é o nível, mas tem alguma coisa ali, tem um pezinho ali dentro. Já aí as estereotipias estavam vindo fortes. Estavam deixando de comer, estava começando a seletividade alimentar, porque assim, ela desenvolveu até 1 ano e pouquinho e aí começou a regredir e os sinais a aparecerem. Assim, não, tem coisa aqui. E você foi bem cedo, né, Samantha? Sim. Isso que foi legal. Sim. Você acompanhou cada fase, cada tempo da idade esperada e você, não, tá errado, tá atrasado, eu vou procurar uma ajuda e vou marcar com especialistas. E é exatamente isso que tem que ser feito. Sim. Né? A base, o acompanhamento pediátrico, percebeu sinais de alerta, o médico vai dar, olha, eu preciso verificar isso melhor. E é o que acontece muito. Chega muitos pacientinhos pequenos para mim, tem chegado. Tem chegado crianças de 2 aninhos, 2 anos e meio, 3 anos, né? De médicos que encaminham. Keila, tem atrasos aqui, eu estou pensando nisso e o legal é que a gente conversa. Sim. Eu faço vídeo chamada, eu vou ao encontro deles, eles me dizem o que eles acham também, isso é muito legal. Sim. Ou seja, existe uma construção diagnóstica, não sou eu que digo. Porque ou é uma eles equipe, que dizem. É um olhar de uma equipe, na verdade, Sim, né? Isso também é muita responsabilidade de tu puxar para ti, né? Não é o diagnóstico é meu e não funciona. Pelo contrário, assim, né? nessa área de neuro, a gente é muito parceiro no sentido de que é uma construção. Sim. Tanto que a gente faz isso de uma forma muito conversada, tanto eu quanto os médicos que fazem parte dessa equipe aí. Então, olha, percebeu isso, Keila? Percebi. Não, mas olha esse comportamento. Então, eles enviam para mim, eu faço uma avaliação neuropsicológica, avaliando o perfil cognitivo de uma criança de 1 ano e meio. Que louco, né? Louco. Mas você lembra que eu fiz os teus, né, Samantha? Você lembra, Keila, como assim ele tem? Como é que ela encaixa eles nesses gráficos? Pois é. Keila, mas como assim ele tem tantos pontos? Pois é. Você lembra? E a reavaliação, você lembra como eles deram um salto, né? Então, olha só a importância da
gente avaliar uma criança nessa etapa do desenvolvimento. É o que eu digo. Todo o desenvolvimento infantil, do 0 aninhos ali até os 5 anos, ele é brilhante, ele é a melhor fase, ele é o fase boom. ouro, eu acho, É a né? fase ouro. É que as desenvolver essas sinapses, crianças, a neuroplasticidade né? nesse momento de vida é incrível em todos os sentidos, né? Então, a partir desse momento, a gente recebe a criança, fazemos a avaliação do perfil cognitivo, independente da idade que ele tem, se for um bebezinho, sim. Não é um QI, é um perfil cognitivo, né, de desenvolvimento, comparando as crianças da idade dele, né? E isso a nível de Brasil, porque é uma escala internacional, mas que ela é validada no Brasil, né? Os estudos também foram feitos, as pesquisas foram feitas aqui também. Então, assim, a gente verifica isso, coloca dentro de um gráfico qualitativo, de acordo com a demanda, de acordo com os dados coletados pela família, estabelece outros protocolos também comportamentais, escalas, e aí entra do autismo, escalas de TDAH, escalas, se for o caso, de transtorno de aprendizagem. Para cada área que a gente avalia, a gente precisa apresentar esse protocolo. Sim, agora se tiver alguma mãe chegando agora assistindo, deve estar apavorada. Calma, tá, gente? Vamos por partes, não é essa avalanche de coisas assim de uma vez só. Calma aí. Antes da gente continuar explicando isso, vamos fazer um passo a passo. Tô desconfiada que meu filho tem alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Vamos voltar lá, que eu não te falei como flui o papo? A gente chegou até o teu ponto de tu ver o gap da neuro. Preciso fazer a especialização de neuropsicóloga. O que ela traz de diferente, o que ela agrega em tudo que tu já tinha feito, da pedagogia, da psicologia e da psicopedagogia. Aí tu precisou da neuro junto. Qual é a diferença dela para os outros que tu já tinha feito? Eu consigo avaliar a criança de maneira mais completa. Enquanto antes eu conseguia ver a parte escolar, comportamento escolar, a psicopedagogia, eu conseguia ver as áreas acadêmicas. Na neuropsicologia, eu consigo ver o ser humaninho como um todo. Eu consigo ver o comportamento, eu consigo ver a personalidade, eu consigo ver o cognitivo, eu consigo ver o desempenho. Então, acabou que eu fui construindo uma maneira, uma forma de enxergar essa criança, esse adulto que chega para mim de uma forma mais completa. E isso tu estavas quando tu fez essa formação, foi em Belém ou tu já estava aqui? Em Belém. Isso tudo tu fez em Belém? Sim. Aí nesta fase, foi quanto tempo a neuro? Fiz 2 anos. Mais 2 anos. Ô, mulher estudada. Dali tu veio pra Floripa, não? Isso. O meu irmão passou no concurso público aqui. Sim. Meu irmão é enfermeiro, lindo da minha vida. E veio com a família pra cá. O meu pai também já estava aqui, que trabalha em construção civil, na parte de engenharia de produção. E aí eu vim passar um aniversário aqui. Meu aniversário, vim em 2020. Aniversário aqui em outubro, eu não conhecia Florianópolis. E aí eu fiquei encantada pela cidade. Meu Deus do céu, praia. Você vira a esquina é praia, você vai na outra esquina é praia. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero morar. Decidi, falei, mãe, vou pôr meu currículo em todas as clínicas da cidade e vou vir embora. Ela falou, sério? Eu falei, sim. E eu já tava bem lá em Belém, né? Sim. Enfim, já tava em clínica, já tava com uma agenda de neuropsicologia também boa, já tava sendo reconhecida pelo meu trabalho lá. Mas eu fiquei encantada pela cidade, né? E por estar perto da minha família, já fazia 10 anos que a gente morava longe um do outro. Eu lá em Belém, meu irmão no Tocantins, que ele tava em concurso lá, e meus pais em outros lugares do Brasil, porque meu pai sempre trabalha viajando. Daí eu voltei a Belém, pedi demissão da clínica que eu trabalhava, falei, tô indo embora, muito obrigada, mas agora eu vou ficar perto da minha família. E vim, um mês depois eu tava aqui de volta. Fiz encaminhamento dos meus pacientes lá, e aí eu comecei a minha luta aqui. Corajosa! Sim, corajosa. Tem poucas pessoas que sabem dessa parte da minha história. Mas aí, você acredita, Samantha, que eu mandei meu currículo para quase todas as clínicas de Florianópolis. Ninguém me deu uma oportunidade. Olha! Não. Infelizmente. Não acredito. Não. Infelizmente, não me Com deram todo oportunidade. esse currículo já? Sim. E aí, eu cheguei, mandei currículo para todas as que eu conhecia, mandei. Um médico lá de Joinville, que estava abrindo uma clínica de psicologia do trabalho, colocou um anúncio no site do CRP, procura esse psicólogo esqueci de falar isso, eu ainda tenho especialização em psicologia do trânsito. Nossa Senhora! Enfim, eu também fiz essa especialização em uma área aí há um tempo atrás, só que como eu não atuo, né, nessa área, Até esqueci. Mas, e aí eu fiz contato com ele, falei, olha, tô procurando um trabalho. Ele falou, preciso.
pra ontem. Eu falei, não tem na hora que eu amo fazer, que era clínica Aham. infantil. Eu vou pra onde vão me dar o Tô meu mais pão de cada perto, tô dia. mais perto de Floripa. É, mas eu falei, um dia eu vou vir morar aqui. E fui pra Joinville. Aham. Um mês depois, já vim em mudança pra cá, achando que ia achar trabalho, eu não consegui, fui pra lá. Morei lá quase um ano. Mas não tenho nada contra Joinville, tá? Quem tá vendo esse vídeo. Minha filha tá lá. Mas assim, Aham. dentro da área infantil, não consegui me encaixar. Trabalhei um pouco lá em algumas clínicas. Mas não era o teu Não era o que eu objetivo. queria. Sim. E trabalhei também com o doutor Marcelo, né? Enfim, que foi muito bom. Mas, de novo, não era o que eu desejava e que eu Sim. sonhava. Até que um dia eu falei, bom, eu preciso ir pra Floripa. Eu vou pra Floripa. O que eu faço pra ir pra Floripa? Eu me perguntando, né? Eu comigo mesma. Olha a loucura. E aí eu falei, bom, vou sublocar uma sala em um dia da semana e vou fazer com que as pessoas me conheçam. Aí eu subloquei uma sala ali no centro, Uhum. no sábado, menina. Eu trabalhava até sexta-feira, olha a loucura, Samantha. Trabalhava até sexta. Sexta-noite eu pegava o ônibus, vinha pra cá para os meus pais ali em Biguaçu. De manhã eu passava o dia inteiro do sábado trabalhando até final da tarde, que aí era uma clínica que eles atendiam por plano de saúde. Sim. E aí eu sublocava a sala e ela me dava paciente. Falei, bom, pelo menos eu vou começar a ser conhecida na cidade. Lotou rapidinho minha agenda. Olha que legal. Um mês minha agenda tava cheia. Keila, que era outro dia. Eu falei, tá bom. Fechei a segunda lá, aí eu ficava. Terminava a sexta-feira lá. Vinha, trabalhava sábado, passava Descansava domingo, trabalhava segunda, final do dia eu voltava pra lá. Pra Joinville. Até que um dia... Gente, 2h30 de BR, tá? Teve uma época do ano que eu fiquei... 2h30 de viagem. Que eu fiquei literalmente metade da semana em Joinville e metade da semana em Florianópolis. Sim. Até que o CIAR me chamou. Sim. Né? A Ana Malheiros, um beijo pra Ana, que é uma querida. Me chamou, ela disse que ela consegui, achei teu currículo aqui há alguns meses no e-mail da clínica. Menina, onde tu tava? Onde é que tava esse e-mail? Eu tava aqui. Você já tá aí morando em Florianópolis? Eu falei, não tô. Mais ou menos. Eu falei, mas não tava mesmo. Meu apartamento tava montado em Joinville ainda, né? Só que eu queria uma oportunidade aqui. Ela falou, pois... Eu loto a tua agenda em 2 tempos. Pode vir embora. Eu falei, meu Deus, era isso que eu queria. E aí, óbvio, né? Sempre espero um mês para fazer o encaminhamento dos meus pacientes. Sim. Eu nunca gostei de sair de lugar nenhum e deixar as coisas de qualquer jeito. Fiz encaminhamento, deixei bonitinho. E aí, iniciei aqui no CIAR. Fiquei 1 ano e pouquinho no CIAR, né? Que foi maravilhoso para mim. De novo, conheci pessoas incríveis. Agregou muito no meu trabalho enquanto pessoa, enquanto profissional. Legal. E recentemente eu tive a oportunidade de abrir o meu espaço, né? Que é a Neurobehave, com a Sociedade com a Malha, que é uma querida que também me ensinou demais. A gente tá juntos nessa parceria. Ela nem mora aqui, ela mora em Belém, mas ela tá fazendo ponte aérea. Olha! Ela vem aqui uma vez no mês, às vezes no mês. Mas é uma mulher incrível, que é da área de gestão também. E que, assim, só tem contribuído para o nosso crescimento. Legal. Eu só posso dizer, Samantha, que ainda é um universo que parece que eu não canso de conhecer. E não dá, porque cada um é único. Cada criança, né? Que chega na tua vida te ensina algo diferente. É isso que a gente vai falar agora no protocolo de pesquisa dessas crianças, e tu já falou um pouco sobre isso, né? Que isso vem à tona em mim. Apesar de existir, né, protocolos, regras para serem seguidas, né, manuais que a gente sempre tem como parâmetro, eu acho que a diferença do autismo está aí. Por mais que eles estejam classificados dentro do mesmo nível, dentro do mesmo grupo, eles são todos diferentes. São. Cada criança tem a sua característica. Tu não pode falar, ele é autista, ele não fala, ele é agressivo, ele isso, ele aquilo. Não são todos assim. Tem autista que fala, tem autista que não fala. Tem autista que chega à sua autonomia muito mais cedo, tem outros muito mais tarde, quando às vezes nem chegam. Tem crianças que têm estereotipias, tem crianças que quase não. Então, eu acho fascinante, cara, estudar esses seres humaninhos. Na maneira que tu tem que trabalhar com cada um, com cada um, é diferente, né? É como se tu tivesse que estar sempre adaptando o teu trabalho para aquele paciente. E é bem isso mesmo, né? Cada um se apresenta de uma forma pra gente. Até crianças gêmeas como os seus, né? Meu Deus, como eles são diferentes. Diferentes, como agem diferentes, né? Totalmente, Enfim, em tudo. Em tudo. E, de fato, quando a gente precisa estudar essas especificidades,
a gente precisa colocar na mesa e buscar informações e perguntar para os pais e perguntar para a professora, se for o caso, como que ele se apresenta de determinadas maneiras, o que que dá, ou o que que desperta gatilhos de crises, a questão das alterações sensoriais, né? Sim. A parte da seletividade alimentar, Nossa. as texturas, a sensibilidade ao toque, né? Então, olha só que interessante, até em pacientes adultos essas sensibilidades continuam, né? Então, eu tenho pacientes, Keila, eu não consigo sentir a água quando eu vou lavar o cabelo. Eu não gosto de sentir a água molhando a minha costa. Olha que interessante. E isso me incomoda. A outra, Keila, eu não Já é o que eu consigo mais sentir gosto a no água. banho. Eu não gosto de sentir a água pingando na cabeça. Né? Sim. Esse filho da minha amiga, por muito tempo, ela tinha esse trabalho. Não deixava molhar a cabeça de jeito nenhum. Então, assim, são pequenos detalhes, estereotipias também, Sim. né? Tem uma outra paciente adulta que é muito sutil a estereotipia dela, mas de vez em quando ela faz assim, ela fica com alguns comportamentos no dedo, sabe? E que antes elas não percebiam. Nossa, que agora o que tu falou faz sentido. Eles se apresentam de uma forma. Mas o que eu gosto de enfatizar é que em nada deveria afetar a vida de uma pessoa que descobre o diagnóstico, no sentido humano, humanamente falando. Porque quando elas descobrem, mas eu sou incapacitada então para ter relações, eu tenho incapacidades então para conseguir o trabalho que eu sonho. Pelo contrário, né? Se bem direcionado, uma pessoa atípica, independente do transtorno que ela venha a desenvolver, a ter, ela pode fazer muito bem aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela tem habilidade para fazer. E treinar os outros campos que ela tem dificuldade. Sim. Né? Então, é para isso, na verdade, Pode ser que tenha uma dificuldade um pouco maior, que leve um pouco mais de tempo, que tenha que se dedicar mais. Exatamente. Né? Mas não quer dizer que não consiga ou não vai conseguir, né? Não. Pelo contrário, a partir dessa avaliação, a gente consegue mensurar quais são os fortes e fracos dessa pessoa. Sim. O que ela pode desenvolver muito bem, até a nível vocacional. Né? Que então, todos nós temos, né? Todos nós temos, né? Nossos pontos fortes e pontos fracos. Sim, mas o que acontece é que, na maioria dos casos, as pessoas não descobrem isso. Sim. Elas não vão a fundo em saber em que elas são boas ou em que elas sentem prazer em fazer. Às vezes se rotula, né? Não, eu sou autista, então eu não vou conseguir fazer as coisas, né? Não vou conseguir chegar onde eu quero. Sim, tem muitos colegas da área de neurociência do desempenho que estão trabalhando essa questão do desempenho pessoal. Eu não necessariamente tenho um transtorno, mas eu vou fazer avaliação neuropsicológica para eu saber em que eu sou bom e em que eu preciso melhorar para eu trabalhar essas habilidades em mim. Olha que interessante. Sim. Até atletas, pessoas dessa área que precisam apresentar um bom desempenho, um alto desempenho, estão buscando essa ferramenta de saúde para melhorar. Então, isso é muito interessante também. Ou seja, muitas pessoas acham que a avaliação neuropsicológica é só para quem tem atrasos cognitivos. Sim. E não necessariamente. Não. Sim. Né? Hoje já tive vários casos de pessoas que não tiveram transtornos, que não apresentaram transtornos, mas que sim, tinham tendências comportamentais, que tinham facetas de personalidade abaixo do esperado. Passividade, baixa autoestima, sim. ou baixa inovação, baixo sentimento de capacidade, que foi visto na avaliação e a partir disso direcionado para a psicoterapia, trabalhar em terapia para melhor evolução. Olha que importante isso. Sim, Nossa. Tá, e aí então vou linkando para ir puxando numa linha do tempo. Tu fizesse a neuro, aí viesse para Floripa, e aí nessa época tu já se focou mais no trabalho com os autistas? Ou não? Foi uma coisa que foi vindo gradual? A neuropsicologia me chama para essa área, né? Então, sim, eu desenvolvi um trabalho nessa parte de avaliação neuropsicológica, mas aí, a partir disso, dessa grande demanda, eu também iniciei um estudo na análise do comportamento aplicada, né? Que já tinha iniciado ali antes de ir embora para cá. E falei, bom, preciso focar nisso também. Porque o mercado exige uma continuidade da intervenção. Né? Então, eu tive a oportunidade, na época da faculdade, de fazer estágio no Aprende,
na UFPA, quem está me ouvindo aqui deve conhecer o núcleo de pesquisa e comportamento, que é um nicho, é um polo muito grande de análise de comportamento em Belém, né? A nossa faculdade federal é muito forte nisso. E eu fiz estágio ali por alguns meses. E eu tive a oportunidade de estagiar com crianças autistas, né? E em nível severo a moderado. Então, a gente acompanhava ali os pesquisadores na área de mestrado e na área de doutorado com esse ensino de habilidades básicas, né? Tanto de orientação parental. Então, eu tive a oportunidade, nesse momento da faculdade, em vivenciar isso. E aí, na prática, já falei, bom, preciso estudar mais isso. E ainda estou estudando, vou me formar ainda na residência de análise de comportamento. É uma coisa que está a caminho também. Mas que não tem como, Samantha, percebe? Parece que a cada passo que você dá, você fala, meu, preciso aprender mais. Preciso aprender mais, preciso aprender mais, preciso aprender mais, né? Porque o conhecimento nunca vai ser suficiente. Sempre vai chegar alguém que vai te desafiar. Sempre chega um paciente que fala, então, como aconteceu recentemente, uma paciente que veio de fora do país, né, de uma médica encaminhada daqui, e falou assim, Keila, ninguém na Suíça conseguiu chegar no diagnóstico dessa criança. Mas eu confio em ti. Eu falei, é? Nossa. Ai, meu Deus. E se Que não fosse responsa. verdade, eu não estaria contando aqui. Que desafio. Sim. E de fato, Samantha, era autismo. E eu fico pensando como o nosso país, mesmo diante de tantas dificuldades escolares, acadêmicas e de saúde, a gente ainda tem sim um polo de pesquisa de saúde do desenvolvimento infantil forte, né? Que maravilha, né? Então eu consegui ajudar essa família, estou ainda nesse trabalho de orientação com a família, de orientação e busca de profissionais lá nesse país, que é um país bem desenvolvido até, mas que infelizmente a saúde tem as suas limitações, né? Tanto que ela veio para cá. Tu vê, né? Ela veio para cá para buscar ajuda para uma criança de 3 anos, e que desde o início ela já percebia dificuldades. Olha só. Né? Então, sim, quanto mais eu estudo, mais desafiada eu me sinto, no sentido de que chega um paciente para mim, eu falo, meu Deus, síndrome rara. E aí eu já, esses 2 meses também já tive pacientes com mutismo seletivo, que eu cheguei também a identificar, que é uma síndrome rara que acontece em 1% somente da população. Nossa. E que pode vir junto com o autismo ou não. Né? Nossa, nesse acho caso, que aí dificulta mais ainda o diagnóstico, sim, né? Nesse caso, era só mutismo seletivo. Então, imagina o meu trabalho. Sim. Né? E nesse caminhar aí, puxando a linha do tempo, passou pela pandemia. Tu já tinha feito a neuro? Então, na pandemia, eu estava fazendo a neuro. Eu ainda estava lá em Belém. E aí, nessa época, tinha os atendimentos? Nessa época era tudo online daí, né? Então, menina, a gente iniciou... Gente, como é que fazia atendimento dessas crianças nessa época? Pensa em um momento difícil, tá? A gente iniciou o ano normal ali em 2020, né? Sim. Que foi um ano, assim, bem atípico. Eu fazia os atendimentos presenciais. Quando veio a pandemia, a gente teve que fechar a clínica. Sim. A gente teve que desenvolver... Teve um período que não podia atender, né? A gente teve que desenvolver um atendimento online de orientação familiar. Algumas crianças que tinham um pouco menos de comprometimento, por exemplo, crianças que não tinham atrasos cognitivos, não tinham deficiência intelectual, a autismos mais leves, né, de nível 1, a gente conseguia fazer o atendimento com eles. Então, eu desenvolvia alguns jogos, utilizava algumas plataformas como Neuron App, Cognitive Fit, que são plataformas com testes ou com treinos cognitivos online. Então, as crianças participavam, brincavam ali. Legal. Era bem divertido. Óbvio que dava um trabalhão, porque a gente tinha que fazer a videochamada, enfim, com a família. Tinha que fazer uma orientação. Eles, né? Prender eles, que não era fácil. As crianças mas que não nível 2 e conseguiam... 3 impossível, não né? conseguia. Impossível. O que acontecia era... a gente desenvolveu uma forma de treinar os pais para eles desenvolverem. Os pais virarem terapeutas. Só que você sabe que é bem difícil, né? Claro que é. É bem difícil. Porque aí acumula o cansaço da rotina do dia a dia. Sim. E mais um trabalho que tem a boa vontade de querer fazer, mas acumula o cansaço da rotina do dia a dia. Talvez aquele sentimento, não, mas eu não sou capacitado para isso, né? Não tô fazendo direito. Ou simplesmente assim, não, eu não sou terapeuta, eu sou mãe. Sim. Lida aí com um monte de coisa, Sim. né? E, nossa, como a gente teve que acolher essa família. Sim. Porque das duas, uma. Ou ela tentava ao máximo ajudar dentro da limitação dela.
porque é óbvio que ela não era formada, ela não tinha recebido um treinamento adequado para isso, em ambiente adequado para isso. Não, e ainda vivendo todo o Ainda estresse vivendo a do pandemia, do desconhecido, medo, do né? desconhecido, né? Sim. E tendo que ensinar a criança dela. Meu Deus. Enfim, não foi fácil, né? A gente viveu aí esse ano de 2020 em todo esse processo difícil aí. Só que sim, a gente passou alguns meses nesse trabalho, à distância, online, e que toda a estrutura de saúde teve que se modelar isso, né? Sim. E óbvio que as nossas crianças sofreram Claro, né? terrivelmente. Óbvio que teve um monte de atraso, né? Sim, foi diminuindo isso, a gente retomou clínica. E tu acha que nesse período aí da pandemia deu um boom nos diagnósticos do autismo? Olha, eu imagino, até pelo Porque fato a gente tá falando aí do 20 nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, né? Eu acho que ficou bem mais evidente. É porque as famílias começaram a prestar mais atenção. Tava Ficou todo mais mundo em casa, evidente. né? Exatamente, Samantha. Os pais começaram a viver mais com seus filhos, começaram a presenciar comportamentos inadequados. Né? Até eu falo pais da função paterna mesmo, né? Sim. Porque em muitos casos, e aí você há de convir que muitos pais falam: ah, mas tu tá procurando diagnóstico. Ah, porque chega esse pela menino mãe, não né? tem nada. Tu entendeu, o olhar né? é o da mãe, né? Sim. Mas olha, eu você ouvi tá isso. vendo? E olha que o pai deles é médico, né? Eu ouvi, Samantha, para de besteira, tu sabe que os meninos demoram mais que as meninas. Deixa eles terem o tempo deles. Tem nada de tempo deles. Já passou do tempo deles. Exatamente. Já passaram por um aninho, não estão falando, já passaram por um aninho, não estão apontando, não estão pedindo DD, TT, água, já era pra estar falando tudo isso. Sim. Já passou do tempo. E aí o que Engraçado, acontece? né? Sim, e aí o que acontece? Às vezes os pais ficam bravos, pais, de novo, na função paterna, não tem problema nenhum com eles, é no sentido de identificar mais cedo. E aí, nesse processo de pandemia, aconteceu não tinha pra onde exatamente, fugir, não tinha pra né? onde tava todo mundo ali. Ó, tá vendo? Ele tá fazendo isso, Sim, aí o pai, é verdade. Começaram a ouvir mais, a ler mais, sei lá, a ver entrevistas profissionais da saúde. Eu pegava, vem cá ver, olha ali rodando. Olha ali, repetindo o movimento. Sim. Essa é estereotipia. E aí, de fato, mais desenvolvimento, ou seja, motivação para ir buscar ajuda, a gente conseguiu ver esse processo. Né? O que é bom se a gente for pensar, Samantha. Alguns falam, Keila, mas por que hoje tem tanto autista? Todo mundo vocês falam que é autista. Todo mundo vocês falam que é TDAH. Não é assim, gente. É que primeiro, se a gente falar lá do início mesmo, as crianças eram separadas, né? Não se via por quê? Porque não se via. Sim. Ou estavam clausuradas dentro de casa, ou em instituições que a gente sabe que, né? Que graças a Deus não existem mais. Gente, olha, que horror. Sim, só em pensar, né? Então, infelizmente, não se tinha profissionais capacitados que conseguissem identificar isso e outros profissionais que conseguissem intervir e para melhorar esse desempenho. Sim. Até eu estava comentando com uma amiga. Ou até pelas próprias famílias, né? Eles, isso é esquisito. Sim, deixa ele, sim, é esquisito deixa. assim mesmo. Eu lembro de um primo, até hoje, ele vive trancado dentro de casa. Ele é autista. Mas na época que eu era criança, a minha tia falava, não, deixa ele é doido, ele é doido. Ai, meu Deus. E o bichinho ficava preso. A gente ficava brincando, assim, ele tinha uns 4 anos a mais que a gente. E ele ficava olhando. E quando ele vinha, minha tia brigava com ele, sai pra lá, deixa eu... Ele sempre foi criado, excluído. Nunca foi na escola. E aí, recentemente, há uns 3 anos atrás, eu fui lá, voltei na minha cidade, e eu fui visitar a minha tia e eu falei, tia, e o Francisco? Ela falou, tá ali. Eu fui lá, do mesmo jeito, assim, sabe? Botado, não olhava no olho, andando de um lado pro outro. E aí eu falei, tia, deixa ele sentar aqui. Ela, não, deixa. Aí e a minha tia também, eu imagino que ela tem algum transtorno, né? E aí eu falei com ele, eu falei, você lembra de mim? Aí ele, sim. Falou meu nome, falou que era meu pai. Então, assim, olha só, uma pessoa poderia ter evoluído, né? Poderia ter evoluído, né? Sabe? O perfil cognitivo dele é muito boa, a memória é muito boa. Então, muito triste. Né? Ou seja, ele foi impedido por conta de uma ignorância, obviamente, tanto da família quanto do lugar em que pelo ele... desconhecido da época, assim, né? O lugar onde ele mora. E eu falei, orientalmente, eu falei, vai procurar ajuda, faz isso. Ela tem tentado levá-lo para terapia, para ele desenvolver essas habilidades sociais, mas agora, depois de adulto, já é bem mais complicado, né? Então, assim, o que eu percebo, e que bom
que a tecnologia tem ajudado a gente nisso, que a informação tem chegado a Tá mais chegando, pessoas. né? É por isso que isso aqui é tão importante. Sim. Isso aqui é muito importante, Sim. porque é o que eu digo, para quem tá em dúvida, esclarece. Para quem não tem nenhum conhecimento, começa a ter o mínimo. E mas é para quem não tem autista, não tenho ninguém na família. Mas teu filho vai para a escola e ele tem coleguinha da sala de aula que é autista. Então tu tens que ensinar o teu filho como se portar, como conviver, como ajudar o amiguinho dele. Sim, e sobre isso que eu tava... Então não tem, não me interessa, não tem. Não, gente, é Tem que geral interessar, hoje. sim. Tem que interessar. A gente vive hoje num mundo atípico. Sim. Isso está em crescente e em exponencial. Hoje, na verdade, a gente vive num mundo diverso, né? E que a gente somos precisa, enquanto... neurodivergentes. Exatamente. E A gente está em precisa. crescente, Sim. está em exponencial. Sim. Hoje, catalogados, né? Está em 30 e poucos, né? Para cada nascido. Mas e os que não são diagnosticados? Sim. Que ainda existem muitos. Então é um número muito maior. Sim, e é tão importante essa temática, Samantha, porque por mais que na nossa família base não tenha, a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa aprender a respeitar, a gente precisa incluir. Como eu recebo adolescentes e jovens e pré-adolescentes com dificuldade de habilidades sociais. Sim. Eles não sabem como iniciar uma conversa, Samantha. Não, e as consequências que trazem para a vida desses meninos, desses jovens adultos. Tem uma crescente muito grande, hoje eu não sei te dizer o número, mas eu posso pesquisar, de jovens autistas que chegam a tirar a própria vida. Sim, sim. É comum porque... é comum entrar em depressão, é comum porque é uma pressão muito grande de não ser entendido, de não ser incluído, de ser caçoado. Nossa, quantas histórias já passaram por aqui das mães falando dos seus filhos. Teve uma mãe, tá no podcast, gente, uma mãe que falou que pegou o filho com a faca no pescoço. E era uma mãe atenta, e era uma mãe que, né, dava toda a assessoria pro filho, e médico, e psiquiatra, medicação, e mesmo assim o menino sofria um bullying tremendo no colégio, de chegar ao ponto dela pegar o filho com uma faca no pescoço. Sim, e não é tão difícil, sim. E não é tão difícil, às vezes tá ali do nosso lado, né? Eu tenho adolescentes aqui em Florianópolis que sofrem bullying na escola, que por vezes ele prefere bater em si. Olha como é difícil. Bater em si porque o colega tá gritando, tá chamando ele de burro, tá chamando ele de estranho. E olha, esse paciente, ele não agride o outro, ele agride ele mesmo. Judiação, né? Nossa Senhora. Né? Então, assim, que mundo que a gente tá criando? Que universo que a gente tá educando? E isso vai muito de cada um, né? Então, por mais, de novo, que não tenha na sua família, aprenda a olhar com um olhar de empatia. Tu vai ter um vizinho. E pode acontecer daqui na segunda, terceira geração da sua família vir uma criança. Exatamente. Vai aqui, acontecer. por exemplo, no meu prédio, se eu não me engano, posso estar enganada agora, mas até onde eu sei, tem 3 famílias com crianças e jovens autistas. E é um prédio pequeno, né? Um prédio mais antigo com poucos moradores. Aqui tem 3. Sim. E você sabe o que é mais triste disso tudo? É ouvir da boca deles dizer assim: eu só queria ter um amigo. É uma judiação. É a exclusão, né? Às vezes, não, a grande maioria das vezes, que os próprios colegas que deveria ser a turminha dele fazem isso, né? É isso que é que eu acho mais importante, é o levar o conhecimento e a educação dessas crianças. Porque quanto mais cedo se educa, naturalmente se transforma num jovem que acolhe. Naturalmente, foi o que eu conversei no podcast do Luiz. Falei para ele, eu tenho certeza, não preciso nem te perguntar, que os teus 3 filhos têm um olhar completamente diferente para os diferentes. Claro. Não preciso nem te perguntar. Por quê? Porque eles convivem o dia a dia dos pais. Nem precisam nem ensinar, porque a gente aprende só com os gestos dos outros, no caso deles ali, né? Sim. Eles já vão ajudar a construir um mundo melhor, sim. né? Porque já são aquelas crianças que estão na escola e que acolhem e que protegem e que defendem. Sim. E, gente, a gente tem que levar o mundo para isso. E aqui tá o teu papel. Quando os pais chegam, vamos lá no início, né? Quando eu tô desconfiando, ou no meu caso, né? Que eu fui questionar a pediatra assim, não, então marca um neuro. Não, primeiro ela falou, marca uma fono. Porque a primeira reclamação é que eles chegaram ali no aninho e não tava saindo palavrinha nenhuma, né? Se na próxima consulta não tiver, já marcamos uma fono. Qual o protocolo que se segue? Geralmente é esse, marca fono, marca psicopedagoga ou psicóloga e o neuro, ou não é regra? Então, normalmente o trabalho que o pediatra faz é exatamente procurar esses
profissionais que atendem mais a parte do desenvolvimento infantil. Se é um atraso de linguagem, eles colocam um especialista em linguagem já para dar uma sondada e para intervir naquilo que está atrasado. É como se fosse um trabalho de estimulação. Pode ser que seja um atraso só que não foi estimulado, daí põe na fono para ver se dá um gatilho e a criança evolui. Se tem um atraso motor ali, um atraso, aí eles às vezes põem o físio, né? Às vezes põem uma terapia ocupacional para dar uma estimulada também. Mas se já tem algo mais sinalizado ou algo mais estruturado, com critérios de todas as áreas do desenvolvimento, ele falou, bom, deixa eu pôr um psicólogo aqui também. Porque aí o psicólogo já consegue ver também essa parte da comunicação social, que não é só a linguagem, né? Que tem a ver com o comportamento da linguagem. Consegue verificar essas questões comportamentais também. E se tiver algo em relação à parte motora, também, enquanto comportamento, a gente consegue mensurar. Normalmente tem a ver com atrasos específicos. Se ele percebe mais um, ele coloca um ou outro. Mas se ele já tem alguns sinais que podem desenvolver ou incorrer para algo relacionado a algum transtorno específico, ele coloca um psicólogo. Aí eu entro neuro na jogada, quando a gente já, que nem no meu caso, eu já levei para ela assim, não, eles estão com comportamentos com estereotipia, com repetição. O Lorenzo já tinha fixação por rodinhas, de virar e ficar na rodinha. Aí ela indica o neuro. Sim. Quando já tem algo mais claro, como eu te falei, né? Quando tem algo mais claro relacionado a algum transtorno específico, nesse caso autismo, não. Então, deixa eu encaminhar para um especialista, que aí normalmente o que o neuro já faz é pedir esses laudos, essas avaliações dos outros especialistas, que eles sempre fazem isso, né? Já tá fazendo intervenção com alguém? Tá fazendo, eu quero relatório. E aí, normalmente... no meu caso foi o contrário, porque eu já estava ligada, aí eu já levei na fono, já pedi o levou relatório, já levei na psicopedagoga, porque o neuro demorou a chegar, a consulta com ele demorou para conseguir. Assim, não, eu já levo tudo pronto pro neuro. Tá, Samantha? Porque essa demorou, dica é muito gente? Mesmo por plano de saúde, que, mas não tem na minha cidade, por exemplo, neuropediatra, eu tô falando, não tem na minha cidade. Tu agenda, tu vai pagar consulta para quem tem um plano, obviamente, né? Depois tu cobra do plano. Mesmo assim, mesmo a consulta particular levou 3 meses para conseguir o agendamento dele. Então eu já adiantei o processo, já levei na fono, já levei na psicopedagoga, elas já fizeram as avaliações 2, 3 vezes, já fizeram os relatórios e eu já levei para eles os relatórios delas. E isso é muito importante, tá, paizinhos que estão em casa. Quanto mais instrumentos de profissionais diferentes, em especial esses 3, né, se você conseguir levar, já leva para consulta neuropediátrica, porque já vai dar uma luz, normalmente pro neuropediatra, muito grande. Ou o que pode acontecer também, o neuropediatra por ainda não conseguir, porque tem médicos que não conseguem na primeira consulta. Eles falam, faz a intervenção aí por alguns meses, não é assim? Manda fazer. Faz a intervenção por alguns meses, me traz o relatório dessas intervenções, daí eu vou te dizer se é ou não é. Porque primeiro é uma questão muito delicada para tu chegar e tomar para si e decidir sozinho. Por mais que ele já tinha ali, né, encaminhamento dos relatórios delas, nas nossas conversas, o que ele falou? Tu mesma me falou que vocês têm uma vida atípica. Viemos da pandemia. Tô te falando aí, eles são de final de 2019, final de 2020, um ano e pouquinho, início de 2021. Ou seja, a gente estava na pandemia, né? Aí o que eu falei para ele, doutor, eles nasceram numa vida completamente diferente. Meus outros 2 filhos, o Matheus com 17 dias de vida, tava no cangurizinho pendurado em mim e eu levando a irmã para brincar nos brinquedinhos do shopping. E ficar lá 2 horas com a guria na aula à tarde, porque eu precisava ver gente. E ele pendurado em mim. Essas crianças só saem de casa para ir na pediatra. Tem ali o número restrito ali que a gente conta numa mão de pessoas que têm acesso a eles. E por assim foi por um ano inteiro. Aí foi o que ele falou. Então começamos as intervenções, começamos as terapias. Já vão no colégio? Não vão no colégio? Sai daqui e vai matricular no colégio. Porque eles têm que entrar no mundo típico e começar a serem estimulados. E a gente analisa isso por um bom tempo e reavalia, que foi o que ele fez. Tá vendo? Né? Porque aí eu chego lá, então é autista? Calma, mãe. Calma, vamos dar um tempo para eles, para ver como é que eles vão se desenvolver e depois a gente reavalia o que foi que ele fez. Então, o que é muito legal, tá, Samantha? Tem muitos profissionais e olha que eu já conheci umas meia dúzia que
trazem até situações inconvenientes pra gente que é profissional. Por exemplo, eu comecei uma avaliação recentemente com uma mãe, com uma família de uma menina de 5 anos, que o médico, isso a mãe me relatando, tá? O médico, ela levou a criança numa consulta pra exatamente fazer a avaliação, e aí a criança foi pegar uma caneta, aí o médico falou, essa é autista. Gente. Aí a mãe falou, doutora, ele simplesmente avaliou a minha filha pegar uma caneta e disse que ela era autista. Tem visão além do alcance? Aí eu falei assim pra ela, eu falei, olha, eu acho prematuro ele falar que é por uma criança pegar uma caneta que estava no lugar que não deveria, é autista. Ela pode ser uma criança que não segue regras ou que não entende onde ela tá. Enfim, pode ser N coisas, mas que não necessariamente tem a ver com o autismo. Pois é. E aí é que está. Depende muito da postura profissional. Às vezes pode custar mais caro pro pai? Pode. Mas às vezes é muito melhor esperar um pouquinho mais, alguns meses. Uma pessoa que foi indicada para ti, né? Ou fazer de novo, primeiro uma intervenção, inserir a criança na escola, permitir com que ela vá em lugares que ela possa generalizar comportamento. Sim. E aí, ok, ela não aprendeu, ela não desenvolveu, volta no neuro. Então, o médico, o neuro que tem essa postura é mais assertivo. Ele consegue até ajudar melhor essa família do que olhou para a criança ali em 5 minutos, é autista. Bom, e quais são as dificuldades dessa criança? Pois é, né? Difícil, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo dos meus. Eles são gêmeos, gente. Os dois estão dentro do mesmo nível e eles são completamente diferentes. São muito diferentes. Eu ia falar Matheus, ó. Porque o Henrico é o xeroquinho o Lorenzo é o xeroquinho do Matheus. O Matheus, gente, filho. O Lorenzo é xerox do Matheus? O Lorenzo segue a linha do Matheus. O Henrico segue a linha da irmã. O Lorenzo gosta de organizar, ele arruma, ele enfileira, ele, sabe o metódicozinho? Todo bonitinho, igual o Manão. O Henrique é o furacão. O Henrique joga. Joga tudo. Gente, como é que pode? Eles são gêmeos e são autistas do mesmo nível. E são completamente diferentes. Tu vai ver, tu vai chegar ali fora, passou o furacão. Junta 10 vezes por dia a mesma coisa, porque ele brinca, e o outro vai lá, pega, arruma. Né? Então, por isso que eu falo, às vezes você fazer esse caminho de uma forma mais calma, apesar de que a ansiedade bate, né? Porque claro, o pai quer saber, respostas, a gente quer respostas, né? O que fazer para ajudar nossos filhos? Sim. Chegou para ti, doutora Keila, preciso avaliar o meu filho. Qual é o protocolo? Então, primeira anamnese, que é uma entrevista bem longa, eu falo que é quase que um livro. A gente fica ali, às vezes, até mais de 1 hora conversando, estudando todo o histórico da gestação, do estado emocional da mãe, né? Que também, como assim implica? Implica muito. Até o estado emocional da mãe nessa gestação, como que estava o casamento, como que estava todas as questões ali de desejo, né? De vontade de ter aquela criança também implicam. E aí estuda toda a parte gestacional, os primeiros anos de vida, a parte dos marcos do desenvolvimento, esse início na escola, essa relação, quem faz parte da dinâmica daquela criança, tem babá, tem vó que fica junto, como que é a rotina dessa família, então tudo isso a gente estuda. A partir disso, a depender da idade, a gente escolhe os protocolos, né? Se são bebês, a gente vai pegar ali a escala Denver, a Bailey, o idade. Tem também as escalas comportamentais para verificar se tem atrasos, que é SRS, que é a CARS, que é a ATA, enfim. Tem as escalas também familiares que a gente faz entrevistas com a família. A partir disso, a gente faz toda uma análise, dado estatístico, pareamento com as normas, interpretação segundo os manuais DSM-5, CID-10, CID-11 agora em relação ao autismo. Enfim, tudo que tu imaginar de literatura na área de saúde, artigos também, eu pego muito artigos recentes para ler o que tem de novo na área, para pontuar, e aí a gente direciona para uma hipótese diagnóstica mais aproximada. E aí eu sempre gosto de colocar, fica a critério médico, né? Então eu faço a minha análise, eu estava até conversando com uma colega ontem, com a Maria Luísa, que é uma neuropediatra maravilhosa, que a gente trabalha junto, e ela fala, Keila, como ajuda demais a tua avaliação. Ela me falou ontem. É impressionante como eu tenho uma visão que o pai me traz, mas na hora que eu pego o teu laudo, eu tenho uma claridade assim nas coisas, nos fatos. Eu olho a tabela e olho a tua conclusão e falo, é isso, mãe.
É isso. Então, assim, ajuda muito o trabalho do médico ali, que às vezes tem pouco tempo, tem poucos dados para avaliar, porque o médico não vai conseguir ficar 10 sessões com a criança. O médico, ele não tem o contato, às vezes a criança tá ali nas terapias, já fazendo as terapias, tá sob o teu olhar, tá indo fazendo a tua avaliação, né, que são várias sessões, São né, várias não é sessões. uma, duas sessões Não, que a gente tá não falando, então tu acompanha um pedacinho, né, daquela Sim. história, daquela criança, daquela família, daqueles comportamentos. É diferente de chegar lá num, sei lá, 15, 20, 30 minutos, sentar na frente de um neuro, resumir a história para ele e querer que ele faça um diagnóstico, né? Sim, e ainda tem mais uma coisa também referente a isso, que a gente acaba sendo imparcial. É que por vezes, e como já aconteceu, não é o teu caso, mas como já aconteceu de pais tentarem negar o diagnóstico, Ah, sim. de não aceitar. Sim. Mas, Keila, tu tem Tem certeza? certeza? Pai, sinto muito, mas eu tenho. Mas isso é comum, eu era assim. Eu era assim, é ótimo, né? Então, pai, vamos fazer o teu diagnóstico. Mas você sabe que recentemente tem 3 casos em especial de pacientes que eu fiz avaliação de crianças muito pequenas e que eu cheguei a diagnóstico. E após o diagnóstico dos filhos, eles não aceitaram, não, porque não sei o quê. E eu, em outra profissional, falei, vocês podem ficar à vontade. Mas eu não vou criar uma coisa que não existe da minha cabeça. Eu não tenho por que, Samantha, fazer isso. A gente estuda para tentar exatamente fazer o contrário. E num caso desse, Keila, que acontece, que eu sei, né? Que acontece com os pais que entram em negação. Se o pai resolve que o filho não é autista e não coloca ele nas terapias, tem como, sei lá, nem sei se legalmente, tu, por exemplo, como a terapeuta que chegou ao diagnóstico, tem algum órgão que tu possa denunciar, por exemplo, esse pai que está prejudicando o filho dele, porque ele, na cabeça dele, está negando e não deixa o filho desenvolver e fazer as terapias que são necessárias para o desenvolvimento dele. Existe isso? Então, Porque às vezes daí a mãe não leva porque o pai não deixa, né? Tô dando um exemplo, tá, gente? Hipoteticamente falando, mas acontece. Como acontece? Que é o pai que esteja em negação, não aceita, e aí a criança não entra em tratamento, a mãe não leva porque o pai não deixa. Existe como terapeuta, sei lá, ter algum órgão que possa denunciar para essa criança poder entrar em tratamento? Então, isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu, graças a Deus. Porque se acontecesse, eu ficaria muito impactada e buscaria ajuda, sim, nos órgãos de base Sim, que porque são, ali, no caso, o Conselho ali é a Tutelar. criança que é o Sim. protagonista, né? Não é o E pai. o que está na Constituição? Que eles Que é têm direito à exatamente. educação, à saúde, né? Sim. Então, assim, nunca aconteceu. Até onde eu tomei conhecimento de um pai estar em negação e dizer, não vou, não. Já teve situações de pais falarem, Keila, e se eu não quiser dizer para a escola que meu filho é autista? Eu falei, olha, fui bem sincera com essa mãe. Eu falei assim, olha, porque eu tenho medo dele ser rotulado, dele ser excluído e tudo mais. Eu falei, olha, o fato de você não dizer para a escola... É aparente, é visível. O fato de você não dizer à escola que a sua criança tem uma limitação, que ele deve ser olhado diferente, em algum momento vai prejudicá-lo. Primeiro que ele não vai ter acesso ao ajudante, ao assistente terapêutico, que é direito deles. Já começa daí. Ele não vai ter direito à assistência adequada. Então você não quer que seu filho seja assistido de maneira adequada? E no final das contas, essa mãe foi para avaliar e ela era autista também, né? Então, olha só que interessante. Sim. Mas o adequado, os colegas de direito aí depois, se quiserem falar sobre, mas eu imagino que a base deva ser a indicação Conselho Tutelar mesmo, né? Os órgãos de saúde nacional, enfim. Porque é dever, é direito. É direito da criança receber o tratamento. É dever do pai. Exatamente. E é direito da criança. De zelar e cuidar daquele indivíduo e a criança receber o tratamento que necessita. É muito sério isso, porque a gente já falei em vários podcasts, inclusive os primeiros que eu só gravei em áudio, sobre isso. Tem um episódio que eu falei justamente isso, a fase ali da neuroplasticidade, que é crucial no desenvolvimento deles, que é a primeira infância. De 0 a 5 Quanto mais cedo se diagnosticar, quanto mais cedo buscar ajuda, começar as terapias, gente, é visível o desenvolvimento deles, né? Já tem alguns casos que já foram relatados aqui. A última mãe mesmo, não sei se quando o teu episódio for pro ar já tivesse subido, da enfermeira. Quem escutar o podcast dela vai falar assim, gente, ela vivenciou um milagre dentro de casa. Porque ela passou, literalmente, de ouvir da médica, não tem expectativa nenhuma, porque o teu filho, literalmente, teu filho não vai ter capacidade de ser ninguém. Nossa, que grave isso. Gente, chega a me arrepiar, ó. Como assim, a gente? ela
ter que pedir licença no trabalho para acompanhar o filho, porque ele foi convidado para uma peça de teatro, que ele era o ator principal em São Paulo, num projeto de empresas particulares que levaram esse teatro pelo Brasil inteiro, e o filho dela era o ator principal. E cadê esse médico agora? Eu falei pra ela, cadê esse médico? Cadê pra esfregar na cara? Aí ela falou, Samantha, foram 10 anos da minha vida praticamente, que eu parei a minha vida para me dedicar ao meu filho, mas o meu filho ganhou o resto da vida dele. Sim, não só ele, eu também. Claro. Nossa, que lindo isso, né? Por isso que eu digo, Samantha, depende muito da maneira que se enxerga o espectro. E ela falou, tá, depois que o pai negou, e depois a gente descobriu que o pai é autista. Sim. Tô vendo. E essa resistência cognitiva, essa inflexibilidade quanto ao diagnóstico, isso de qualquer forma, deve ser investigado. Não que seja autismo, pode ser uma outra coisa. Mas, gente, o que é notório, o que está explícito, o que pode ser melhorado a partir de uma visão profissional, que não deve ser feito. Né, gente? Por que não? Se não é pro melhor da criança, melhor da pessoa. É assustador, mas pensa bem, chega a ser um alívio. Tu saber o que tu tem e saber da onde começar, o que eu tenho. Buscar ajuda. Tu vai buscar ajuda do que, da onde, se tu não sabe o que tem? Sim. Né? Isso é uma coisa que eu sempre falo pro Matheus. Filho, busca o que tá te incomodando, busca nas tuas questões, nem que seja ir pra terapia, conversar com uma pessoa especialista nisso, porque a pior coisa que a gente tem é a gente ter uma angústia ou deixar e se limitar por fazer alguma coisa na vida, porque não tem entendimento do que tá sentindo. E você sabe o que ou é das pior? Suas limitações. Você sabe o que é pior na vida adulta e na de adolescente para adulto? Que eu tenho pego muitos casos agora, que é comum, Samantha. É que médicos, psiquiatras, até neurologistas, eles têm se aproximado mais de diagnósticos como a bipolaridade. Ah, porque você é bipolar, você é depressivo, você é ansioso. E os pacientes chegam para mim, Keila, eu não acho que eu seja bipolar. E tô falando de 3 casos em especial. Não, eu não acho que eu seja bipolar. Tem algumas questões aqui que eu prefiro que você avalie. E no final das contas, acaba que é um dos transtornos, ou TDAH ou autismo leve. O que diferencia o TDAH do autismo? Aonde que se separam? Então, que eu acredito que algumas coisas ali parecem ser semelhantes, né? Sim, tu tá falando na vida adulta, que tem também algumas questões. A parte do autismo, a gente tem ali a tríade, que é a parte da cognição social, né, que tem a ver com essa leitura de situações, não entender muito as piadas, não entender... Ser literal nas coisas, ser muito literal nas coisas, né? A gente até brinca aqui em casa, falar para as crianças, gente, vai chover canivete, ninguém sai na rua, porque vai chover canivete. Sim, eles chegam até ser uma certa ingenuidade, né? Isso, ingenuidade, né? E não entendem o sarcasmo. Então, essa questão de linguagem, tanto na infância, na adolescência, na vida adulta, é comum. Então, a pessoa sempre vai entender aquilo que tá falando a maneira literal. Tem os comportamentos estereotipados, né? Então, que podem ser desde de compulsivos na alimentação, de organização, enfileirar as coisas, pronto, quase que um trava-línguas. A resistência cognitiva também, ou seja, aquela pessoa rígida, que não aceita que nada seja diferente do que ela faz. Isso também é um padrão repetitivo de comportamento. Tem as questões também de alterações sensoriais, que dependente da idade elas persistem. Então, como eu te falei, adultos que têm problema ao lavar o cabelo, sensibilidade auditiva. Precisar usar um foninho quando tá num ônibus, na vida. Né? A seletividade alimentar. Nossa, essa eu acho que é a pior de todas. A insônia, a ansiedade, o humor deprimido também fazem parte dessas questões de alteração sensorial. Então, o autismo ele tem essas 3 coisas aí muito importantes, que se apresentam de forma diferente, sim, mas em grande medida tem essas estranhezas, a gente fala, né, no comportamento, essa visão de mundo de maneira diferente. Gostam muito de ficar sozinhos, não sabem como iniciar, às vezes, uma conversa, como manter uma conversa, se sentem sempre ruins ou angustiados em situações com muita gente, né? Então, isso é muito padrão do autista. E o TDAH, ele tem 3 tipos, né? Ele tem o predominantemente desatento, que é aquela pessoa que é super distraído, que ele pode estar olhando para você aqui, mas ele nem tá ali. Você fala com ele, ele parece que tá no mundo de Nárnia, né? Que às vezes Mas o autismo também tem essa característica.
Tem, mas aí no autismo ele entra como comorbidade. Tá. Né, Que a que gente são fala dois assim, eu falo, funcionamentos. filho, volta de Nárnia. Sim, porque o autista, ele pode ter junto o TDAH, ele pode Sim, ter a dislexia, sim. ele pode Ai, como é ter difícil, né? deficiência intelectual, né? Então, o autismo, ele é um guarda-chuva que ele pode ter quase todas Várias as outras coisas juntas, as comorbidades juntas ali. Tá. O TDAH, ele tem essa questão, tava falando do predominantemente Sim. desatento. Ele tem essa característica de ser muito distraído, ele esquece as coisas, ele começa a tomar água aqui, aí põe um leite pra ferver ali, aí vai arrumar uma roupa, quando Eu vê acho ele que eu tá... vou ter que... eu acho Quando que eu vou vê... ter que ver essa questãozinha. Quando Porque, vê olha, o leite derramou, a roupa ficou no lugar e ele tá tomando tomando café. de café gelado. Pois é aquela pessoa que normalmente ele tem dificuldade de iniciar, de terminar uma coisa. Faz várias coisas ao mesmo tempo e no final não termina nenhuma, tá? Esse é um padrão do TDAH desatento. Acho que eu vou te consultar essa semana. Ele perde as coisas, né? Ele não consegue manter o foco numa conversa, igual a gente tá aqui, sei lá, quase mais de uma hora conversando. O TDAH ele não conseguiria entender o fluxo do que a gente tá falando em um determinado tempo. Uma hora ele ia desligar. Puxar outro assunto do nada. Puxar outro assunto do nada, né? Então, tem também a questão do esquecer as coisas. As provas, normalmente as alternativas das questões, às vezes erra por pular pequenas partes do texto, às vezes erra na hora de escrever, porque na hora ele não esquece. Há muito desatento. E tem mais um detalhe. O predominante desatento precisa atingir ali vários critérios desses que eu tô te falando no manual. Esses comportamentos, se na vida adulta, eles têm que ter acontecido na infância também. Tá. Não é só naquele período. Porque daí aí a gente vai, pega período pós-pandemia, a pessoa passou um estresse ferrado num certo período que, né, desregulou ali várias questões comportamentais. Sim, então, na verdade, se for adolescente ou adulto, a gente tem que estudar o histórico infantil também. Sim. Ou seja, verificar se dentro da infância ele também apresentava as mesmas coisas. Aí a gente consegue fazer o check. Outra coisa, e tem também o hiperativo. Esse é um funcionamento que pode ser somente o de atenção, a dificuldade de atenção. O hiperativo, ele é aquela pessoa que é no 220, 24 horas por dia. Não só a nível do comportamento, tá? Porque tem gente que, porque o hiperativo é aquele que fica de cabeça para baixo, que tá andando, que toda hora tá fazendo alguma coisa e tudo mais. Não só. Também, né? O pensamento do hiperativo é muito acelerado. Ele pode estar sentado aqui, mas ele não consegue controlar o pensamento. Porque isso, porque aquilo, às vezes na hora de dormir, sim. Ai. Então, esse é o padrão hiperativo, né? Que faz muitas coisas, que tá sempre no 220 em todas as situações, inclusive nos pensamentos, que não consegue, que isso afeta, que ele não consegue controlar, que ele não consegue ler um livro ali por causa da agitação, que se incomoda com o que o outro faz, é muito lento. Enfim. Ai, Samantha. Mas é que está. E tem o tipo combinado. Não bastando. Aí nessa cena aí junta eu e Matheus. Meu Deus, Matheus, anda, filho. Ai, mãe, calma. E aí tem o do tipo combinado, que junta, né, as características do desatento, as características do hiperativo e também que esses comportamentos ocorreram na infância, né? Então, a pessoa pode ser somente o hiperativo ou DA, né, deficiência de atenção, ou o combinado. Então, na avaliação também eu consigo direcionar melhor. Caramba, difícil, hein? Sim. Então, Quantas questões? Diferente. Mas, de novo, tem que ser algo que afete diretamente a tua vida de maneira geral. Tanto socialmente, quanto na vida acadêmica, quanto nos relacionamentos. Algo que seja realmente gritante, que interfira e que, em certa medida, tenha prejudicado, né, a vida da pessoa. A pessoa fazendo consulta online aqui, ó, ao vivo. Não é não. Até onde eu identifico que isso é o cansaço dos últimos anos que levou todo esse conjunto todo de coisa. Que pode ser também uma burnout, né? Mas aí...
ou não realmente Sim. é um transtorno ou uma comorbidade. É possível perceber, desde que se avalie esse histórico Tipo assim, infantil. antes disso tudo não era assim, não Isso, tinha esse comportamento. Agora, exatamente. depois de certo tempo, veio a ter. Isso, não é uma coisa do nada, Sim, né? Um transtorno do desenvolvimento é algo que já vem com a pessoa, né? É um funcionamento. sim, E se for algo que veio nesse percurso, é algo patológico, é um estado que sim. pode ser Causado por alguma causado coisa. por alguma coisa, que também pode haver uma cura decorrente ali da terapia ou de uma estimulação medicamentosa temporária, mas que vai depender da avaliação naquele Mas é momento, né? super importante, Sim, né? sim. Super importante. Que às vezes a gente mesmo se diagnostica. Depois em off eu vou te contar uma história. Eu assim, É gente, melhor não não contar. é possível. Né? Porque gente, eu chego e falo assim, não é possível, gente, que eu fiz isso. Não é possível. Mas aí eu me acalento, calma, tu não dorme, tu não... Calma, Calma, Samantha, você estava passando por calma, um vai momento passar. estressante. Sim, Vai sim. voltar a tua memória, vai voltar tudo, calma. E deu Gente, não certo, é né? brincadeira, não. Não é fácil, não. E deu certo, né? Samantha voltou, ela tá aqui comigo. Tá no processo. O que mais que tu acha que tu pode... nossa, tu deu uma aula agora, né, de como a gente identificar. O que mais que tu gostaria de acrescentar nisso para os pais que, né, tenham dúvida, além dessa pesquisa pediatra, começa ali pediatra, né, encaminhamento, existe mais alguma coisa que possa ajudar na identificação disso e encaminhar essa criança para um diagnóstico? Eu acho que tudo vai dessa necessidade de conhecer. Às vezes a gente se bloqueia de conhecer o novo, diferente, né? Então, assim, se você estiver aberto a conhecer, tem uma criança pequena ali, um bebezinho, fica de olho e faz amizade. Eu falo que as mães, principalmente as mães que eu conheço, as mães dos meus pacientes, elas são tão acolhedoras, né? Numa recepção que você vê elas conversando, elas trocando, elas falando da experiência É um que olhar foi. diferente, É um né? olhar diferente. É. Então, busque também essas relações. Mas eu não tenho dinheiro agora para fazer uma consulta com o neuro. Você conhece uma mãe que faz essa terapia, como aconteceu semana passada? Eu atendo essa família e ela falou: Keila, eu estava na recepção de um lugar. E aí teve uma mulher que começou a conversar comigo, eu falei que meu filho era autista, que estava fazendo tratamento, daí ela falou que estava com esse pensamento, que percebeu algumas coisas, eu falei, por que você não vai numa especialista? E aí começou a acolher essa mãe e dizer, você não tá sozinha, Não é esse é o julgar, não é caminho, apontar, é acolher, né? É né? acolher. É. Então, assim, esteja aberto a conversar com outras mães. Sim. Veja vídeos, às vezes, o momento financeiro não é o mais adequado, mas esteja atento. Veja dicas. Hoje tem muitos vídeos que dão dicas de você estimular E não em só isso, casa. também vai para a saúde pública, né? Claro. Vai atrás do que é possível, do que tu consegue. Sim, né? sim. E hoje em dia é possível você também conseguir nos postos de saúde, encaminhamento para profissionais, no próprio CAPS, né? Que tem ali médicos, especialistas que podem encaminhar para um outro. Então, assim, existem vários órgãos dentro da cidade e da saúde que podem assistir você, independente da classe social que você esteja, mas você precisa estar aberto. Sim. E quanto menos tempo você entender esse processo, que é necessário que você entenda, mais benefícios a sua criança, seu adolescente, seu adulto vai ter. Né? Eu digo que é um bem maior para a família toda. Sim. Né? Porque quanto melhores eles estão, mais que a gente consiga trabalhar e desenvolver e diminuir as questões do autismo, seja alimentares, sejam estereotipias, sejam comportamentais, sejam escola, qualquer uma delas, mais fácil fica o nosso trabalho e mais desenvolvidas essas crianças estão para a vida, né? Para autonomia, porque é o que a gente busca, na verdade, de fato, é encaminhar essas crianças para a autonomia deles, que leva um tempo maior do que nossos filhos típicos. Sim. Né? E eu ainda dou um outro conselho para quem não tem ninguém assim na família. Seja acolhedor dessas famílias. Sim. Eu falo, né, assim, o processo diagnóstico do Murilo foi também difícil para a família. Fala um pouquinho do teu sobrinho. Meu Tu estava nessa época de ó, formação quando ele chegou. Eu estava estudando. E como é que a foi para tua psicopedagogia. irmã, teu irmão? Meu irmão. Como é que foi?
Então, a gente chegou a identificar o diagnóstico com 1 ano, quase 2 anos, né? E foi uma fase um pouco difícil, porque ele se machucava, ele batia a cabecinha na parede. Meu irmão morava numa cidade muito pequena do Tocantins na época, que tinha pouquíssimos profissionais capacitados. Né? Tanto que o meu irmão, ele estudou, ele é concurseiro, né? Coisa mais linda da vida. E ele falou assim: eu vou passar no concurso em uma das melhores cidades, porque meu filho tem pela melhor assistência. E isso foi a motivação pra ele. Eu acho lindo. Nossa, mano, que motivação linda de estudo, né? E de fato ele passou em 3 estados ao mesmo tempo. Passou em Belém, passou em Belo Horizonte e passou aqui. E ele escolheu aqui. Ele é enfermeiro. E ele passou aqui, então, no sentido de buscar esse melhor auxílio. A minha cunhada é engenheira civil, ela largou tudo, é uma mãezona, assim, que eu sou apaixonada por eles dois, largou tudo e foi se dedicar a educar o meu sobrinho, a levar para as terapias, virou AT, que na época da pandemia não tinha como. As mães viram especialista, ela virou gente. especialista, pra mim ela é a melhor AT que existe. AT, para quem não conhece, é um acompanhante terapêutico, né? Aquele profissional que ensina habilidades ali específicas para a criança. O meu sobrinho aprendeu a ler com 2 anos e meio. Frequenta a escola, toca piano de ouvido. Ai, que lindo. É uma coisa deliciosa. Ele tem uma memória brilhante. Eu cheguei a fazer a avaliação neuropsicológica dele e ele tem um QI acima da média, o danadinho, tá? Aprende tudo muito rápido, sabe ler, sabe escrever coisas que os coleguinhas estão aprendendo, ele já sabe. E tem a forma dele de ser, tem as batidinhas de mão, ele tem algumas questões também de movimento, os gritinhos. Agora ele tá numa fase de grito quando ele tá bravo. Precisa acalmar ele. Mas é uma criança que vai ser brilhante em tudo que ele realizar. Não tenho dúvidas disso, porque a gente está ensinando aquilo que não está adequado, a gente está modelando, né? E eu falo, a minha cunhada, ela tá estudando fonoaudiologia agora. Olha só. Largou a engenharia civil, os prédios dela, para se dedicar agora, não só porque o meu sobrinho precisava, mas agora enquanto profissional, porque ela entende a função que ela pode desenvolver também na vida de outras mães, de outras crianças, né? Então, daqui a pouquinho ela tá comigo na clínica, se Deus quiser, legal. Se forma aí, né? E os dois são uma família. Olha que profissional que se forma, que chega, né? Porque daí ela passou o período crucial desenvolvendo o filho e ela se especializou em alguma área, né? Daquilo ali. E a hora que ela se dispõe a trabalhar para ajudar outras mães, ela não tem só a experiência ali profissional. Não, ela a bagagem tem de mãe dela também. É muito maior. Sim. Porque vem primeiro a mãe de um autista. E ela tem uma que visão. Se capacitou, né, para ajudar o próprio filho e foi lá e cresceu nessa capacitação para distribuir essa ajuda para as outras crianças. Sim, quão rico isso é, no sentido de que não é só eu não sou mãe, o que eu aprendo com a vida de outras mães, aprendi com ela, aprendi com meu sobrinho também, mas a verdade e a experiência que ela tem, né, vai contribuir muito. Ela tá ali em campo, né? Ela literalmente, nós, né, mães, estamos ali em campo, é o dia a dia, é a experiência da vida. Tem muita coisa que a gente tem que buscar, tem que aprender, tem que se informar, mas o nosso real é o dia a dia, gente, é da hora que acorda, da hora que vai dormir. É as noites mal dormidas, é a seletividade alimentar, é as questões de cada um dentro do seu grau do autismo, as dificuldades de tratamento, de terapia, das questões da vida que a gente tem. Imagina, no meu caso, com 2 ainda. Gente, isso capacita muito a gente. Sim, e como eu dizia, Samantha, o meu apelo também, assim, a minha orientação para as pessoas que ainda não têm uma criança atípica na família, seja inclusivo. Exato. Gente, quantos aniversários o meu sobrinho já perdeu? Exatamente. Quantos aniversários os teus filhos já perderam? Eu falei isso no outro podcast, eu troquei eles de colégio recentemente. Eles não foram em nenhuma festinha de aniversário. Gente, eles estavam numa turminha de 20 e poucas crianças. Por quê? Ninguém daquela sala fez festinha de aniversário pros filhos. Exatamente, por quê? Nunca foram. Entende? Nunca foram. Gente, que desumano isso. Eu acho muito triste. Pra não dizer nunca, uma mãe convidou. Eu já contei essa história no podcast. E foi impressionante, assim, no dia do aniversário, inclusive, eu fui no shopping comprar o presentinho da criança, que aí eu sempre, no final de semana, eles têm a rotininha deles, de todo dia sair de casa e fazer terapia, ir pra escola, e eles puxam, o Henrico vem com o sapatinho na mão já, e leva a gente pra porta. Que bonitinha. Aí eu tenho que ir, né, tem que ir lá no shopping, no brinquedinho, entrar com eles, botar pra fazer atividade. Então, aproveitei pra fazer toda a rotininha, né, vamos brincar, vamos almoçar, né, vamos ver o que dá de almoçar, e já vamos comprar o presente do amiguinho. Depois, quando eu tava brincando com eles, eu vi o olhinho do Henrico purgando. Eu, ai, é conjuntivite.
Ah, não deu outra. Acabou que não deu assim, pra ir. Aí o pai deles assim, tá, mas vai com o Lorenzo, assim, não, né? Como é que eu vou saber se ele já pegou ou não? É verdade. Não vou expor, né? Não Isso, sei, ainda a gente mais não com sabe. outras Pode ser que ele não crianças. tenha pego, mas a probabilidade é grande de ter, né? E daqui a pouco já tá se manifestando. Única festinha que eles tinham sido convidados. Gente, que dó. Única, tá? Ficaram lá 1 ano e meio daquele colégio, quase 2 anos. Sim. Fora todas as outras questões que eles não foram incluídos, né, gente? É uma judiação. Sim. E aí, Samantha, como às vezes, pra família, mas eu não vou convidar aquela criança que é diferente, porque eu não sei o que ela vai fazer, se ela vai derrubar a gente, pelo amor de Deus. Eles são crianças. São crianças. Eles são adolescentes. Antes de qualquer coisa, eles são crianças. Seres humanos que querem se sentir pertencentes a um grupo. E quando eu nego a eles essa oportunidade... Eles nunca estão sozinhos. Nunca estão. Né? E quando eu nego essa oportunidade pra eles, vocês não têm ideia da dor que eles sentem. Eu sinto, Samantha. Quando um fala, Keila, eu só queria ter sido convidado. Um adolescente falou pra mim, Keila, o que eu fiz pra não ser convidado? Por que eu não sou convidado? Por que eu não sou convidado? E com certeza as crianças, apesar de não saberem ainda organizar essa fala, mas elas sentem. Samantha. Claro que sente. E a gente Qualquer junto, ser né? humano sente, Rasga a família o coração sente da gente, também. né? Porque por mais que eu sei que neste momento eles ainda não têm esse entendimento, mas eles vão ter. Mas eles sentem eles também. Vão ter. E eu sinto. Sentir. Sim. Gente, pelo amor de Deus, agora é o momento de vocês compartilharem esse vídeo. Porque é muito importante, né? A gente ri, mas ri de nervosa. Tô rindo de nervosa aqui. Isso é muito importante. Compartilha principalmente para as famílias que não têm crianças atípicas, para que justamente ensinem isso que a gente está comentando aqui. É uma dor muito grande. Se coloca no lugar da gente. Imagine o teu filho ser excluído na sala de aula para tudo. Para as atividades extracurriculares, para os passeios do colégio. Meus filhos não foram em passeio do colégio. Para as festinhas de final do ano, meus filhos não participaram da festa de Natal. Foi tantos porquês. Porque eles estão desregulando, tá, mas tem assistente, não tem assistente para estar ali junto com eles para ajudar a incluir, que chega um momento que até a gente enche o saco e já não leva mais, porque tá cansada de ver que aquilo ali é um meio que vão enrolando para a criança não participar. Sim. Né? Sim. Isso é muito triste. Por favor, gente, ensinem suas crianças a terem um olhar humano, porque são todos seres humanos. Imagina você ser excluído do seu meio, você ser excluído do seu trabalho, ter o grupo de colegas que te deixam de fora, da faculdade, ter as turminhas, os bolinhos da faculdade, tu tá sempre de fora, tu não é convidado para nada. Imagina esse estrago na vida de uma criança em formação ainda. Sim. Virando um adolescente que tem o entendimento que não é convidado para nada. Sim. E isso acaba levando para um adolescente, para um adulto, que de fato daqui a pouco não tem razão, não tem um sentimento de pertencer. Não tem o sentimento de pertencer, entra não, numa depressão. Não faço parte de nada, eu não tenho amigo. Entra numa depressão, não vê sentido de viver. Como que eu vou me relacionar se ninguém se aproxima de mim, né? Eu sou um patinho feio, eu não consigo. É terrível. É uma questão muito séria isso. Muito. E muito como sério. Eu consigo ver, eu consigo sentir desde lá da base, desde os pequenininhos, até aqui com 40, 50 anos, como chega pra mim, e é a mesma coisa. Keila, eu sempre fui excluído. Isso sempre me doeu. Eu nunca fui em muitas festas, eu tenho poucos amigos, as pessoas me dizem que eu sou estranho. E uma pessoa com QI acima da média, normalmente, uma pessoa que trabalha, mas que sempre é excluído por alguma coisa. Porque ele é diferente. Porque é diferente. Para, né, gente? Já acabou, né? Acabou isso nessa vida, né? Porque todo mundo é diferente. Sim. Todo mundo é diferente. Alguém que é mais diferente. Não é a questão de ser diferente, é a questão de eu não saber lidar com diferença. Sim. Aí é que pega. E sabe o que é engraçado? Assim, nesse público adolescente, eu vejo um movimento. E talvez por isso que seja mais difícil de acessar as pessoas atípicas. Porque o adolescente, quando ele entra nessa fase, ele quer fazer o que todo mundo faz para ele ser incluído. Gente, o atípico nunca vai conseguir fazer isso. Porque ele não consegue se tentar, vai fazer. Ficar muito estranho. Entende? Ele não consegue, exatamente. E é por isso que a gente tem que trabalhar, não o contrário. Não, a gente não vai ensinar ele a fazer o que todo mundo faz. Não. A gente vai ensiná-lo a estar dentro de um ambiente social com comportamentos
sociais aceitáveis, mas querer que ele faça o que o outro tá fazendo, mesmo que seja errado, né? Porque os adolescentes fazem até o que seja errado para eles serem incluídos. Para ser incluído. Não. Então tem que ser o caminho inverso. Tem que ser, você tem que ser da sua forma, você tem que agir da melhor maneira, da sua melhor versão. Vocês precisam ser abraçados dessa forma. O outro precisa abraçar o diverso, o outro precisa abraçar quem é diferente dele. Sim. Né? Então, eu acho que se a gente fizer o contrário, é muito mais fácil. E a inclusão prega exatamente isso. Exatamente. Não assim, tem o que quanto mudar. mais cedo, gente, mais ganha a humanidade. Sim. Porque, por exemplo, dando o exemplo dos meus, que hoje estão com 3 anos e meio. Pensa a turminha deles, os pititicos, né? Aquelas coisinhas mais gostosas da vida. Já de pequenininho ali, sendo conduzidos e ensinados a lidar com as crianças que são diferentes. Eles vão crescer com aquilo naturalmente. É natural ser diferente, é natural o comportamento deles, eu aprendo como lidar com eles. Então, essas crianças já vão crescer tendo um olhar pro diferente, humanizado. E é isso que faz mudar o mundo, gente. Ensine seus filhos a serem empáticos, ensine os seus filhos que tá tudo bem ser diferente. Eu não sei como agir, como me comportar quando eu vejo uma criança em crise ou que tem um grau mais elevado, que, né, tem os seus transtornos mais difíceis. Para mim é difícil assistir. Busca informação para te poder orientar teu filho, tua criança, teu sobrinho, teu neto. Para quando estiver numa situação dessa, eu vou dar um exemplo muito simples. Tu tá passeando no shopping, tem uma criança ali em crise e uma pobre de uma mãe que não tem nem braço para estar acudindo o filho, e sacola, e que já aconteceu comigo, eu tenho 2, que é muito simples, que é tu se aproximar. Já me perguntaram uma vez, nesse grupo de mães do colégio, mas Samantha, eu não sei nem o que fazer, como ajudar. Aí eu falei para ela assim, pensa que é tu naquela situação. Pergunta se a pessoa precisa de Pensa ajuda. que é tu que tá naquela situação. Teu filho, por algum momento, tá tendo mal súbito, por exemplo, que não seja uma crise de um autista, porque não tá tendo mal súbito, tu estás ali desnorteada para acudir teu filho. O que tu queres ouvir de alguém, de uma pessoa estranha, quando chega perto de ti? Você precisa de ajuda? Você precisa Quer que eu faça de alguma ajuda? Coisa? Quer que eu ligue para alguém? Pronto, gente, isso já é um meio caminho. Tu queres que eu te ajude? Queres que eu segure tuas sacolas? O que eu posso fazer para te ajudar? Pronto. Sim, pronto. Infelizmente não é isso que a gente ouve, O que tu vai ouvir, né? Essa não sabe educar seu filho. Tu pode ligar pro meu marido? Tu pode ligar pra não sei o quê? Tu só segura aqui minhas coisas um pouquinho enquanto eu acalmo. Simples assim. E tem gente que, como eu te falei, ainda julga, né? Simples porque assim. É uma mãe que não sabe educar, é uma criança mal educada, é uma criança birrenta que gente quer um brinquedo escuta isso, né? E a mãe não quer dar. Sim. A gente na verdade, ainda escuta não isso. É isso, né? A crise no autismo, ela é algo sensorial, ela é algo que Mas eu acho a que criança cabe da precisa gente exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É ensinar. Sim. Porque aconteceu, já contei esse caso também acho que no podcast da advogada, de uma vez que eu fui no Outback e a pessoa que estava ali na frente não estava preparada, não entendia. Eu cheguei a dar meia volta para vir embora. Porque eu cheguei lá, tinha fila normal, eu sempre chego cedo, quando abre, né, porque é difícil estar com eles em algum restaurante, quem dirá, né, num restaurante, que é pra comer fora de casa, né, Keila? Tu bem sabe, né, da seletividade alimentar deles. Sim. Mas a gente é ser humano, a gente também quer fazer alguma coisa diferente. E a gente também tem que colocar eles nesses experimentos para eles se acostumarem com a vida, com Afinal, o mundo, deles com é o um ambiente mundo social típico, em que eles vivem, né? Sim. Então eu sempre chego quando abre. Só que eu cheguei ali e já tinha uma filinha. Aí eu fui lá e perguntei, né? Vocês têm prioritário? Eu falei, os 2 são atípicos, né? Eles quiseram te mostrar a carteirinha deles. Não, aqui a fila é única, é todo mundo junto. Mas já tem alguns prioritários. Eu assim, tá, tudo bem, mas eu não sei quem são. E eu não tenho como ficar, porque já a fila tava, como tava todo mundo junto na mesma fila, assim, eu não tenho como ficar nessa fila esperando, porque eles não vão esperar. Não, mas aqui funciona assim. Eu assim, mas se funciona assim, vocês estão errados, porque prioritário já diz o nome, prioridade. Que ela assim, não, a gente chama um prioritário, dois prioritário e um comum, e ela assim, não, tá errado. Assim, pra ela, está errado, vocês têm que ter a fila de prioridade e a fila normal. E prioridade, o nome já diz, é autoexplicativo. Não, mas aqui funciona assim. Assim, eu vou te falar mais uma vez. Eu não sei quem é a prioridade, eu não tô querendo passar na frente de ninguém. Só tô te dizendo que eles têm direito de ser prioridade e eu não sei quantas prioridades tem nessa fila. Então eu tenho o direito de saber quantos tem numa fila de prioridade para eu decidir. Não dá para eu esperar. Não dá para eu esperar. Sim. Né? E assim, tu também não tá sabendo me dizer quantos são.
Total. Aí nisso o pai deles já tava, né? Samantha, vambora. Eu assim, meu Deus, todo lugar eu vou ter que discutir com alguém. Aí peguei, aí ele já tava ficando irritado, porque a gente começa a se irritar, eles se irritam juntos, né, Keila? Claro. Eu dei 2 passos pra fora, assim, chamei o pai deles, volta aqui porque a gente vai entrar e vai almoçar. Dei meia volta, passei direto, nem olhei mais pra ela, fui lá pra dentro. Aí fui lá dentro assim, oi, tudo bem? Por gentileza, eu posso conversar com o gerente da casa? Aí fui lá, me chamaram. Aí veio um rapaz bem novinho. Aí eu expliquei, oi, tudo bem? Como é teu nome? Eu sou a Samantha, esse aqui é o Henrico. Meu outro filho tá ali fora com o pai, o Lorenzo. Os 2 são autistas. Eu não sei se tu tens o entendimento do que é autismo, como se comporta uma criança autista, mas eu vou resumir pra ti. Eu cheguei aqui cedo pra almoçar com eles e tá difícil de eu entrar porque eu não sei quem é prioridade, quem tá na frente deles, quem não tá, quantas pessoas tem, se eu consigo esperar. Eu falei pra ele, é impossível esperar com eles. Por isso, XYZ, nisso o Henrico me dá uma cabeçada. Pra provar o que você tava Aí eu dizendo, assim né? pra ele assim, ó, visto que eu acabei de ganhar uma cabeçada, então, eles não conseguem esperar. Então, eu queria ver contigo se tem a possibilidade deles terem a prioridade que é deles por direito e a gente poder entrar para almoçar. Senão, o que vai acontecer, o que acontece na maioria das vezes, a gente tem que ir embora e não poder socializar de nada, porque os direitos dos nossos filhos não são entendidos e nem atendidos. Ele assim, não, senhora, calma aí que eu já vou agilizar uma mesa. No instantinho, o rapaz, bem novinho, ele, no instantinho ele agilizou, aí já veio todo Olha como aquele a empatia é diferente, né? tratamento VIP ali pra gente. Guria, por incrível que pareça, eles ficaram bonitinhos na mesa, pediu o purezinho de batata que eles estão acostumadinhos a comer, a gente pediu o nosso prato, eles comeram bonitinho, não teve nenhum episódio de vômito, não teve episódio de nada, levantamos e seguimos a almoçar. Aí eu levantei e fiz questão de chamar ele, assim, agora tu vem cá que eu quero te agradecer, porque a tua empatia, tu se dispor a me ouvir, possibilitou hoje da gente ter um dia uma feliz, coisa que né? para as pessoas normais é uma coisa banal, pra gente é uma coisa especial. Sim, sim. Muito Que obrigada, eu lindo, falei né? pra ele. E quando eu pensar em sair de casa pra sair pra almoçar com os meus filhos, eu vou voltar aqui. Aí eu falei pra ele, só dá um treinamentozinho pra pessoa que tá lá na frente ou troca, Sim, porque ela tem que saber lidar com isso. Ou seja, aí é uma situação que, assim, qualquer outra pessoa teria virado as costas, ido embora, ou por não conhecer os direitos, ou por estar cansada de estar sempre discutindo, sempre para poder ter a sua prioridade atendida, ou porque está cansada mesmo, o filho não vai esperar e tem que ir embora. E É difícil, acaba gente. deixando de viver uma situação feliz. Um momentinho, Sim. das vezes um único momentinho daquela semana, às vezes, né? Que às vezes foi tão difícil aquela semana, ela só queria ir ali naquele lugar fazer uma refeição. E eu falei isso pra ele. Sim. E tanto é que as outras vezes que a gente voltou lá foi o mesmo tratamento, assim, ó, funcionou. Que bacana, né, Samantha? Em tudo porque alguém foi empático. Exato. E atendeu, deu a assistência necessária, né? E básica e adequada. Ouviu. É isso que é importante. Sim. Ouvir, assimilar e aprender. Que aí tu Sim. muda. A partir do momento que tu muda o comportamento de todo mundo ao teu redor. Eu acho que aí entra um pouquinho do dever de cada um como ser humano. Sim, né? existe. E se cada um fizer um pouquinho que seja, não sei A gente nada, não precisa ser sei terapeuta, de nada, não precisa ser especialista, a gente só precisa ser humano. Sim. E viu uma situação, eu posso te ajudar em alguma coisa? Se você fizer Quer isso... que eu chame alguém? Quer que eu chame alguém? Quer que eu segure sua sacola? Quer que eu ligue pra alguém? Qualquer coisa, gente. Faça, porque a gente nunca sabe. Não que a gente vá esperar que isso aconteça amanhã, mas porque aquele pouquinho vai fazer diferença na vida do outro. Vai fazer com que a Samantha ou a Débora, que é a minha cunhada, ou a mãe do Paulo, do Pedro, se sinta, nossa, que foi difícil, mas teve alguém que me ajudou. Então foi menos cansativo, né? Vou dar um outro exemplo pra gente finalizar. No dia do autismo, aconteceu uma coincidência horrível do pai dele estar doente, ficou todo mundo doente, e aí eu assim, poxa, gente, tinha mandado fazer camisetinha, tudo pra gente, pra eles, né? Aí eu assim, não vou passar o dia com essas crianças trancadas dentro de casa, eu tenho que dar um jeito de sair com eles. E, gente, sair sozinha com os 2. Olha, difícil. Tem que botar a capinha a armadura da super mulher e mandar ver, porque não é fácil. Eles se jogam, eles fazem cena, é só não querer alguma coisa. Eu assim, meu Deus, Deus me ajude, vamos embora. Um dia que eu posso ir com esses 2 num lugar seguro, que eu posso estar com os 2 e aproveitar, sem ser só voltar mais cansada. Parquinho do shopping, né?
Que eu controlo o ambiente daí. Lá fui eu com os dois pro parquinho, entrei, brinquei, fiquei lá o tempo que eles quiseram lá dentro, brincar. Opa, check, né? Terapia do dia, check. Vamos lá, vamos tentar almoçar. Eu sozinha com os dois. Só que aí eu tava com a camisetinha, os dois com a camisetinha. Menina, aquela tarde no shopping, parecia assim que a gente era celebridade. Eu assim, gente, ótimo, que bom que as pessoas estão vendo com esse olhar, mas não tem que ser só porque é o dia do autista, né? Mas vamos lá, já é um começo. Cheguei na praça de alimentação, sentar com os dois, fazer o prato. Vocês não tem como mensurar, gente. Não dá pra soltar a mão deles. Não. Porque aí solta a mão, sai correndo desembestado. O que eu faço se eu tenho mais outro pra segurar? Não dá pra soltar a mão. Como é que eu vou fazer o prato pros dois? Eu tive que levar carrinho. Um deles não aceita ficar no carrinho. Começa a se bater. É todo um trabalho psicológico. A mãe tem que ser um pouquinho psicóloga também. Sim, com certeza. Vamos lá. Cheguei perto do restaurante, já veio uma atendente, já veio outra. A senhora quer que eu ajude? Quer que eu prepare o prato pra senhora? Eu ajudo a empurrar o carrinho? Gente, virei celebridade. Amei, gostei. Eu assim, quero sim, a gente vira sem vergonha, né? Quero sim, por favor. Não, é só um purezinho de batata, um negocinho que é só o que vai. Foram lá no instantinho, atenderam a gente, fui lá, sentei com os dois, comeram bonitinho. Eu assim, olha, o universo tá conspirando hoje. Depois saí de lá, vamos dar mais uma voltinha, Lolo? Agora sai do carrinho, que ele não gosta de ficar no carrinho, né? O mano fica no carrinho, você empurra ele. Vamos empurrar o mano? Comecei de folia, não sei o quê. E ele empurrando o mano no carrinho, assim. Vamos dar mais uma canseira nesse guri. Vamos rodar mais uns quilômetros aqui pelos corredores. Era o que dava pra fazer. Como é que eu ia pra rua, pra parque? Não com os dá. dois sozinha? Não dá, gente. Não tem como. Total. Fiz o trajetinho ali com eles, voltamos pro carro tranquilinhos, aí já levei, né, mochilinha com o kit preparatório todo dentro, né, para alguma evidência acontecer ali. Já botei no carro, já vieram com uma mandinho dentro do carro, chegamos em casa, só foi tirar, trocar fraldinha, caminha. Dormiram. Comodinhos. E eu assim, cara, como seria bom se fosse todo dia assim, né? As pessoas empáticas, as pessoas te percebendo, né? Sim. Te percebendo, perguntando se tu queres ajuda, facilitando ali aquele teu trâmite que não é fácil. Não é como estar com uma criança normal. Não existe isso. Imagina eu ainda com dois, né? Que não dá pra soltar a mão de nem de um nem de outro. Como é que tu faz pra fazer um prato de comida se tu não tá com eles presos num carrinho? Para isso que tá isso aqui, gente. Vamos espalhar conhecimento, porque Sim. a empatia, nossa, são esses momentinhos assim do nosso dia a dia que, cara, tu ganha dia. Por mais que eu tenha chegado em casa cansada da rotina, né, da tensão de sair com os dois sozinha, deu tudo certo. E não só o fato de você ter sido ajudada, né, Samantha, mas o fato de você ter sido percebida e de você ter sido incluída Sim. dentro desse Não processo só diverso. eles, né? As pessoas Sim. estarem ali ajudando em prol deles, né? Aí eu fiquei controverso, né? Porque eu fiquei assim, poxa, tudo bem, mas não tem que ser só no dia do autismo. Não tem que ser porque a gente tá fardado, né? Porque tava os três com camisa do autismo, né? Mas já é um começo. Já é um começo. Já é a partir desses modelos que a gente consegue planejar, enfim, e sonhar com esse mundo melhor, né? Se Deus quiser, vai ser bem melhor. Porque o nosso papel a gente tá fazendo. Sim, sim. Ah, Keila, só tenho que te agradecer. Muito obrigada por ter partilhado aqui com a gente todo o teu conhecimento. Tenho certeza, para as mães, pais que se dispõem a assistir, nossa, faz toda a diferença. Queria eu ter escutado esses podcasts todos lá no começo, quando eu estava ali pesquisando, porque eu sei o quanto é assustador, que a gente desconhece tudo. Sim. Eu não sou da área da saúde, não era, né? Porque agora eu estou fazendo biomedicina. Sim. Lá vem a mãe pesquisar. Tô vendo aqui pesquisas no autismo daqui a pouco. É assustador e faz muita diferença tu ter uma informação de qualidade e tu ter, né, um guia. O que eu tenho que fazer? Não, faz assim, procura isso, procura aquilo, observa isso, observa aquilo, faz toda a diferença. Nossa, eu que te agradeço a oportunidade. Eu sempre acredito que a informação é que liberta.
A informação faz muita diferença na vida das pessoas. E se eu posso contribuir um pouquinho dentro do meu saber, enquanto houver vida em mim, eu vou fazer isso. Porque eu Lindo o teu sei trabalho. que muitas pessoas vão ter benefícios dessa nossa conversa, né? E Sim. que atinja o quanto puder, porque sem dúvida nenhuma essa informação vai chegar para alguém que está precisando. Vai, alguém vai precisar, vai ser tocado, se Deus quiser. Uma pessoinha que tire proveito e que, né, que mude a trajetória dela, Valeu o já nosso valeu. esforço Já nessas valeu horas nosso... dessa noite. Exatamente, já valeu. Só tenho que te agradecer. Obrigada, gente. Quem quiser ter contato com a Keila, novamente, eu deixo no descritivo do vídeo os contatos dela. Super recomendo, né? Hoje ela já não é mais, mas foi terapeuta dos meus meninos ali por um bom período. Aliás, hoje ela é assim, do meu mais velho. Muito obrigada, tá? Imagina. Super convidada, volte sempre. E você vai fazer parte do meu também. Claro Logo, que eu vou. logo. Vamos só Imagina se eu não agendar. vou. Pessoal, obrigada. Não esqueça, deixa o likezinho de vocês. Vocês já sabem, né? Que é o like que o YouTube entende que gostaram do vídeo. Só assim que ele entrega para mais pessoas. Um assunto tão importante desse tem que chegar a muito, muito mais pessoas, né? Gostou? Comenta aqui embaixo do vídeo. E com certeza eu vou te pedir novamente para compartilhar para o maior número de pessoas e grupos que tu puderes, para a gente estar aí ajudando a gente a distribuir essa informação que é tão importante para a gente fazer desse mundo um mundo mais empático para os nossos filhos.